Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Eu tô aqui com as minhas convidadas, porque hoje a gente vai conversar sobre Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Falei certo? Yes. Falei, yes. Eu já errei tanto o nome desse livro. E esse bate-papo vai ser com spoilers, então se você ainda não leu, corre pro meu outro vídeo em que eu falo sobre o que eu achei da minha leitura, sem nenhum spoiler, porque aqui a gente vai falar sobre teorias, a gente vai falar sobre nossa experiência de leitura. Vai ser legal que a Paula e a Iris também têm uma história aí com Jogos Vorazes, então elas vão poder dar mais contextos, então vai ser muito legal. E meninas, se apresentem. Oi, pessoal, eu sou a Iris Figueiredo, eu sou escritora, autora de Céu Sem Estrelas e outras histórias por aí, e eu sou muito fã de Jogos Vorazes. Eu li há muitos anos, e eu fiz alguns dos primeiros eventos de Jogos Vorazes no Brasil. Na verdade, foi o primeiro evento sobre o livro no Brasil, e eu sou viciada nessa história. Esses dias eu tava relendo e vamos falar sobre ele. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula, também sou muito fã de Jogos Vorazes. Por acaso também sou editora. Eu trabalho na Roku, então eu trabalho com Jogos Vorazes. Mas aqui hoje eu estou como pessoa física, como fã. Então também fiquei super feliz, porque eu também tenho uma história muito longa com os Jogos Vorazes. Eu sou fã há muitos anos. Assim, até comentei esses dias no Twitter que o meu grupo com as minhas amigas na faculdade de editoração é a foto um tordo desde, sei lá, quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos que eu entrei na faculdade. Então, fiquei muito feliz também com as novidades do mundo e eu adorar conversar com vocês, porque é muito solitário ficar trabalhando sozinho. A tristeza. Quase escorre uma lágrima do canto do olho da Paula. Eu preciso falar sobre isso. Gente, mas é difícil, porque assim, as pessoas não entendem. Você entende, né, Iris, como é difícil? Eu entendo. Você precisa conversar sobre as coisas, e você não pode. E com ele foi bem triste, por exemplo, com a Cantiga, né? Porque realmente foi muito confidencial e eu não podia falar nem com a minha mãe. Então foi bem... Porque ela também é muito fã, então foi bem difícil. Não pode falar com a mãe no nível, né? Aí imagina sua mãe deixa escapar no meio da academia. Não, horrível. O meu namorado, ele ficava tentando tirar a informação de mim e foi torturante. Às vezes eu queria, sei lá, desabafar uma coisa do processo, tá? Às vezes a gente tava, sei lá, no Uber e eu não podia falar, sabe? Tipo, meio desesperador, eu fiquei meio desesperada, assim, meio neurótica. E eu não falava nada pra ele ficava, mas e o que acontece? Eu falei, não sei, não posso falar. Começa a inventar outros nomes, né? Códigos. A Fernanda... Fala aqui muito sobre vocês serem muito fãs, né? E eu acho que ser muito fã é uma coisa ótima quando lança uma coisa nova, mas é um pouco assustador, né? Exatamente porque a gente é muito fã, né? Então, assim, a gente tem grandes expectativas em relação àquilo. E sendo pessoas não só fãs, mas pessoas críticas também, né? Você já fica tipo, eita, será que isso vai ser bom? E eu acho que principalmente quando ela anunciou, né? Quando foi anunciado que o livro seria sobre o Snow, eu acho que muitas das expectativas foram tipo... Né? Como é que foi pra vocês? Eu fiquei muito brava! Eu fiquei possessa, você não tem noção. Porque assim, quando ela anunciou que ia escrever um livro no universo, eu fiquei muito feliz. Ao contrário de muita gente, eu fiquei muito animada. Porque todo mundo ficou, ai, nossa, vai ser uma porcaria. E eu falei, cara, se tem uma pessoa que tem controle sobre o que tá fazendo, é essa mulher. Primeiro que ela não aparece. Ela some. Eu acho que outras autoras podiam pegar essa dica. Né? Ela fica lá na dela, quieta, ela escreve os livros, joga pro mundo e pronto, acabou. Você faz o que você quiser com aqueles livros, sabe? Ela não dá entrevista também. Não dá, não. São pouquíssimas gravações que você tem dela, assim, antes dela gravar lendo o primeiro capítulo, não é o primeiro capítulo, ela leu um capítulo, mas acho que não é o primeiro. Ela leu um trecho, eu acho que do terceiro capítulo. Isso. Antes dela ler esse trecho, que foi divulgado no lançamento, não tinha vídeo dela desde Mockingjay, sabe? Desde do vídeo ela não enfiada na toca. Quem dá entrevista por ela é o editor dela, né? Que é o David Levitan. Nossa, tipo assim, ela ignora
todo mundo e todos. Então, eu sabia que ela ia falar... Se ela tivesse alguma coisa pra falar sobre essa série, ela ia falar dentro do livro, sabe? O que ela tinha pra falar, eu sabia que era algo que era dela. E que era uma história que ela realmente queria contar. Daí, eu falei, ok, eu confio nela. Os livros são super metódicos. Se você perceber, qualquer livro dela, não só os Jogos Vorazes, mas todos eles têm uma estrutura similar. São 3 partes, de números divisíveis por 3, em questões de capítulos. Jogos Vorazes são 27. Agora, Cantigas, eu não lembro quantos capítulos são. Mas, assim, todos os livros de Jogos Vorazes são 60 27. e poucos. Mas eles vai ser divisível por 3 também. Não sei fazer conta, tá, gente? Mas é isso aí, confia em mim. E aí eu falei, cara, ela vai saber o que ela vai fazer. Quando ela anunciou que ia ser o Snow, eu fiquei, caraca, eu não acredito que a única pessoa que não me decepcionou vai me decepcionar. Até isso, 2020. Até isso, assim, não vai tirar de mim. Eu tô esperando. É o único livro que eu tô esperando, assim, ansiosamente. E eu fiquei com a expectativa lá no chão, mas eu falei, cara, eu vou ler. E eu falei, eu não vou ler quando sair. Eu vou esperar. Eu sou uma pessoa madura. Eu consigo. Entendeu? Aí deu, sei lá, passou. Eu acordei no dia do lançamento em inglês, passou 3 horas, eu falei, eu não aguento mais. Eu já esperei o suficiente, acho que 3 horas tá bom. Acho que 3 horas é um bom tempo. Mas eu fiquei muito frustrada. Teve uma coisa assim, ela vai me dar uma história de um genocida! Eu acho que é isso que eu quero! Chega! Lá, quero ver a história desse homem. Eu fiquei muito preocupada, assim, né? De que caminho que isso ia tomar, né? Se ia ser, tipo, uma humanização do Snow. Ia ser, tipo, vamos ver. É tipo o Joker, né? Era um cara legal e aí depois, dependendo do cânone do Joker, né? Vai ser um cara que é incompreendido, sofreu com a sociedade e aí virou um maluco genocida, sabe? Falei, por favor, não faça isso e tal. Mas, enfim... Paula, como é que foi pra você receber isso no editorial? Essa informação de todo mundo? Então, pra mim, o processo foi um pouco diferente, porque vocês ficaram sabendo, assim, vai ser sobre o Snow. Eu não. Eu já sabia como seria a história. Quando eu soube que era sobre o Snow, eu soube antes, né? Assim, eu soube uns 3 ou 4 meses antes de ser divulgado e já veio com um resumo. Então, eu já sabia mais ou menos o que aconteceria, assim. Como o processo foi muito rápido, editorial, né? Eu não tive tempo de ler o livro antes de começar a editar. Assim, nem queria entrar muito na edição, mas assim, entrando um pouco para explicar como foi minha relação com isso no Snow, a gente foi trabalhando em lotes, então eu preparei o livro paralelamente à tradução. Então, eu ia lendo partes, sabe? E aí eu chegava num ponto que eu falava assim, meu Deus, não acredito nisso, sabe? Que melosidade é essa, Senhor? Aí eu ia falar com a Regiane, eu falei, Regiane, me dá aqui um sossego. Ela, não, fica tranquila. Me dizem como tá aí na frente, tá bom aí na frente? Assim, quando eu soube que seria o Snow, veio com um resumo que não cobriu o livro todo, só uma parte, mas assim, eu confio muito na Suzanne Collins, não só pela trilogia, mas pelos livros infantis dela. Então, assim, eu não fiquei decepcionada em nada, eu falei assim, vamos ver no que dá. Mas, assim, mais do que isso, eu até tava conversando com pessoas lá de fora, que, assim, eu acho que ela foi muito feliz em relação a como ela escolheu fazer. Se ela lançasse esse livro primeiro, pra mim, eu acho que seria um pouco estranho, mas a gente já sabia o que ia acontecer, a gente já tinha o resultado das ações. Sim. Entendeu? Então eu falei assim, cara, a gente já sabe como termina a história. Então vamos ver o que se deu até aí. E aí eu achei muito legal, porque no livro, quando eu tava lendo, né, e preparando, eu fui, meu Deus, tipo, pra onde é que ela vai me levar? E assim, acho que o meu maior medo, ele não se concretizou, porque eu tava com medo de ser um vilão daqueles meio que... Uma história que poderia caber pra qualquer vilão, sabe? Tipo aquela coisa de sofrer alguma coisa e tal. E aí virou o que virou. Eu acho que o Snow traçou o próprio caminho dele. Eu acho que isso fica bem aparente na história. Então eu gostei bastante. Mas eu não tive esse desapontamento ou essa reação muito forte inicial, porque eu já tinha um resumo. Então o meu processo foi um pouquinho diferente. Mas eu me diverti bastante vendo as reações de vocês. Ela só pegou pipoquinha e ficou assim, né? KKK. Porque, assim... Eu lembro que teve um dia que a Paula falou assim, calma, lê. No Twitter eu sou pessoa
física, então eu não posso, né, falar nada em relação ao meu trabalho PJ. Mas, muito engraçado. Eu acho que eu cheguei quando a Iris estava surtando lá, eu acho que eu cheguei a chamar ela na DM e falar, Iris, calma. Ela falou assim, calma, espera você ler. Aí eu, tá bom, pode deixar. Respira. Aí eu não vai falar nada, ela, não. Aí eu, droga. Só acredita, segura na minha mão. Exatamente. Falei, calma que... Mas, assim, é aquela coisa, eu até falei numa live, né, da Roku, eu acho que, assim, o quanto as pessoas acham que vai ser problemático, aí é uma questão de interpretação delas, né, mas eu acho que a Suzane fez bem o que ela se propôs a fazer, assim, eu acho que ela é uma escritora muito boa e ela sabe muito o que ela quer fazer, eu acho que, principalmente, assim, ela não se move com a corrente, ela conta o que ela quer contar, então, e aí eu acho muito legal essa postura dela, tipo assim, o livro tá aí, debatam. Eu gosto disso. Isso dela não se mover com a corrente e ela contar o que ela quer contar, porque quando eu fui reler, depois que eu li o Cantiga, eu fui reler a trilogia e eu fui rever os filmes. E o primeiro filme, ele tem o roteiro dela. E a primeira frase do primeiro filme, ela já sintetiza o livro do Snow e o que ela tem ali pra contar no livro do Snow inteira. Que, tipo, a primeira frase do roteiro, que é o Caesar, ele chega e fala sobre os jogos. Ele chega e fala assim, começou como um castigo, mas hoje é um momento de entretenimento para juntarmos nossos cidadãos em volta e relembrarmos esse momento. E é tipo assim, quando você vê aquela frase, lendo só Jogos Vorazes, você tem uma percepção. Quando você termina de ler o Cantiga e você vê esse processo dele falar, começou assim e se transformou naquilo, é como se você falasse, caraca, eu nunca parei tanto tempo para pensar como foi esse processo de transformação. Sim. E eu acho que ela sempre soube, sempre foi uma vontade dela. Foi só, tipo, o momento certo. E eu acho que ela contaria isso independente das pessoas quererem coisas novas ou não, porque ela não se importa. Eu acho que com certeza é um livro também que não só talvez tenha saído um pouco da expectativa das pessoas pela temática, né? Todo mundo queria um livro da Mags, eu queria um livro do Hammett, né? E aí, vai ser um livro do Snow. E aí, quando você lê o livro, ele é muito diferente de Jogos Vorazes, né? Ele tem um ritmo diferente, né? Eu lembro quando eu reli, né? E aí foi muito legal, eu fiz o vlog registrando capítulo a capítulo, e é muito legal quando você para perceber como ela constrói cada capítulo e como ela termina cada capítulo como uma bomba, né? E termina uma frase e você fica tipo, puta merda, e aí você precisa virar a próxima página que você precisa saber, né? Jogos Vorazes é muito assim, esse livro eu já não senti isso. Esse livro pra mim é uma investigação. É mais do que um livro de ação, é um livro de investigação. Então, ela, apesar principalmente as partes 1 e 2 terem um ritmo mais acelerado, eu acho que a proposta dela é realmente diferente nesse. Ela tá investigando ali uma situação. Ela não tá uma ação da arena em que a qualquer momento... Apesar de que ela tem vários momentos em que você não tá esperando, você fica... Sim. Eu acho que ela realmente foge muito disso. É super diferente. São livros muito diferentes. Sim. E eu acho que isso é muito legal, que mostra que dá pra você contar histórias naquele mesmo universo com perspectivas completamente distintas e te entregar coisas que você não espera. Realmente, tipo, pra mim foi um livro que eu não esperava em vários aspectos. E foi bom esse não esperar. Mas quando eu li, pra mim era... Eu acho que quando eu cheguei por ele pela sinopse, eu tava imaginando que seguiria um caminho. Ela vai por outro totalmente diferente. E eu gosto, e eu odiaria se ela seguisse o caminho que eu tava esperando. O caminho que ela segue é um caminho que eu gosto muito. Eu acho que, assim, eu senti nesse livro uma outra coisa que eu discuti com alguém no Twitter, uma pessoa comentando comigo, e a gente comentou, que é uma coisa que me lembra um pouco o próprio A Esperança. O A Esperança, ele tem um ritmo, ele é um ritmo de guerra. Então, tipo assim, se a gente tá trazendo a arena pra fora daquele espaço controlado. Então, e aí você tem a noção de tudo é uma arena, mas existe A Esperança é um livro meio meta, sabe? Tipo, ele tá criando os próprios jogos e todo o entretenimento e a própria série em si, e aquilo que se tornou que você admira os jogos pela velocidade, pela agilidade, pelo nervosismo, por você querer saber que vai morrer. Você se divertir com aquilo, né? Você quer ver os jogos. Você acaba se divertindo, sabe? É impossível você dizer que em momento algum você não teve um momento tipo, vai, Katniss, faz isso! É impossível. É impossível. E por mais consciente que você esteja, é impossível você não ter feito isso em algum ponto, tipo,
vai, Katniss, atira! Não tem, impossível. Eu acho que isso parte de um lugar da própria Suzane, quando ela pega e traz você no A Esperança, ela chega e fala assim, cara, olha o que vocês estavam vibrando aqui. E quando ela chega nesse livro, ela continua nessa coisa de olha o que vocês estão vibrando aqui, e ela foge exatamente do que você disse, do que a gente espera, que ela não dá pra gente arena. Ela dá assim, isso aqui, uma pintadinha aqui, uma pintadinha ali, mas... Ali ela apareceu, ela ficou 3 dias sem aparecer. Tô nem aí, o problema é seu, só que a arena não é ela que você vai ter. A ação tá lá, as coisas estão lá, mas não é sobre isso. O livro não é sobre a arena, e é sobre a gente entender o que tá por trás da arena. Eu acho que se ela tivesse mostrado mais da arena no livro, inclusive, teria um desvio. De discurso, né, também, né? É um desvio de percurso, um desvio de propósito, sabe? Porque voltaria pro mesmo problema que eu acho que ela mesma sente, em como a história foi recebida, sabe? Então ela traz assim, cara, vamos olhar aqui por trás disso, o que acontece? Enquanto tem crianças ali, o que acontece? E não vamos tratar essas pessoas que são responsáveis por criar isso como ignorantes, como, olha, as coisas que saem da boca dele. As discussões na sala de aula eu acho muito interessante, né? Que são guiadas por pessoas responsáveis pelos jogos. Então, eu acho que aquele processo de formação, que assim, são discussões extremamente bem embasadas, né? Você vê que aquilo não nasce de um lugar de, como a Iris falou, de ignorância. Eles estão muito bem embasados, eles são alunos de elite. E eles estão tendo discussões ali de alto nível em relação a usar a violência como entretenimento. Então, assim, é muito como melhorar, né, essa violência. Como é que a gente pode melhorar a ideia de matar crianças e maré, sabe? Tipo, é esse nível de discussão. Tá meio chato. O povo tá ficando meio incomodado com as crianças morrendo. O que a gente pode fazer? Então, assim, são discussões de muito alto nível ali que rola. Eu gosto muito daquelas cenas. Especialmente o confronto entre os adolescentes da capital e os sejanos, né? Que é o amor da minha vida. Assim, aquele embate. E eu acho isso muito interessante, porque em vários pontos do livro a Suzane faz isso. Ela vai encadeando um pensamento que é extremamente lógico por um caminho, e aí ela vai e bota sempre um personagem pra bater de frente, ou os sejanos ou a Lucy Gray principalmente. Então, é muito interessante o jeito que ela constrói o livro. Você vê que não foi um livro escrito às pressas, sabe? Tipo, ela pensou muito sobre o que ela estava fazendo ali. E eu acho ela uma autora muito responsável. Eu acho que esse livro só mostrou a responsabilidade dela em tratar temas tão importantes e difíceis de serem tratados também. Mas aí também acaba tendo uma nuance que eu acho que nem todo mundo tá sacando o discurso, sabe? Porque falaram isso pra mim. Eu falei, cara, uma coisa que eu mais gostei dessa história é que o Snow, ele sempre foi essa pessoa. Ele só foi se tornando pior. Ele sempre foi ruim. Eu até falei assim, tipo, é o Pokémon do mal. Ele é ruim e ele foi evoluindo pra ficando pior, sabe? E aí eu falei assim, mas todo mundo lá da sala dele também é ruim. Eu falei, gente, mas são exatamente essas mesmas pessoas que quando o Snow é presidente estão no poder. São essas mesmas famílias. Cara, né? Sobrenome! Exatamente. Os sobrenomes. Eu lembro que eu falei na época que eu tava fazendo mais lives, né, no Coisa da Roku, e todo mundo veio falar comigo, eu falava assim, relê e presta atenção nos nomes, porque assim, por exemplo, a família Crane tá lá, a Dove Coates, várias famílias estão ali. É muito interessante, eu também achei muito interessante, acho que a Iris comentou isso no Twitter, e acho que meio que ela colocou as palavras sobre o que eu tinha achado interessante e ainda não tinha conseguido articular, nesse sentido, de que as estruturas de poder estão ali, e elas se mantiveram por 64 anos. Então, é muito interessante também isso, as relações de poder entre as famílias da capital. E a própria noção do rico emergente, né, dos Flint. Sim. Então, e serem uma coisa que, tipo, ele tem que acabar com aquilo, sabe? Ele odeia a emergência. Ele odeia a noção de que pode haver uma ascensão. E que você pode até ascender, mas existe um limite. De que algo pode destabilizar o poder da família dele.
Ele tem essa questão. Sempre que tá ali na beira de dar alguma virada, ele entra em pânico. Tipo, meu Deus, não, o nome da minha família. Não pode. Até quando ele tá quase gostando dos Sejanos, ele entra em pânico. Uhum. E é uma família que a gente tem que pensar que ela era poderosa desde antes da guerra. Ela é uma família que ela funda o país, sabe? Ela é uma família que ela tá ali, não é só... Porque eu acho que uma coisa que às vezes a gente falha em pensar sobre esse universo é que Panem não existe só a partir da guerra. Panem já era um país consolidado naquela estrutura pré-guerra. E a gente não tem muita noção de quantos anos o país tinha nesse pré-guerra. Porque eu fui reler procurando se a Suzane dava essa informação. A gente não tem essa informação desse período pré-guerra. Quantos anos ela tem. Então, assim, a gente não sabe há quanto tempo está consolidado, mas aquele modelo de produção, porque é um modelo de produção que a gente tem da estrutura do país, ele é um modelo de produção consolidadíssimo. E aí chega a guerra e aí a gente vê muito melhor os efeitos da guerra e o que essa guerra faz, né, e tal, entre as pessoas com esse livro, especificamente com a família do Snow, sabe? E a gente começa a perceber que eles sentem que eles tiveram um momento que eles permitiram demais. Eles acharam que foram muito permissivos e isso faz com que o poder deles seja desestabilizado. E é aí que entram os jogos. Vem a guerra e depois entram os jogos. Essas famílias que já estão no poder no período dos jogos, permanecem no poder até os jogos da Katniss, essas famílias, elas estavam no poder pré-guerra. Elas são famílias históricas no país. Elas são famílias que constroem as estruturas do país, que elas formam que controlam o dinheiro do país. Eles controlam tudo. E só que ao mesmo tempo que eles controlam tudo, eles não têm nada sobre o controle deles mesmos. Eles são, tipo, capitalistas de fato, né? Porque eles não produzem nada. Eles não produzem nada, eles dominam o que estava ali. Gente, desculpa, eu cheguei nesse ponto. Amiga, eu tava só esperando. Essas famílias, elas estão ali no poder há muitos anos. Então, é uma questão de honra, é uma questão de não querer que ninguém se infiltre ali. E o que o Snow chega, quando ele sente essa ameaça de quebrar o poder, que a família dele conseguiu manter muito na corda bamba, mesmo com a guerra. Mesmo com a guerra, ele continuou mantendo poder não financeiro, se a gente vai ver. Pelo menos simbólico. Mas simbólico, o poder simbólico dele continua. E ele quer manter isso, ele não quer perder, porque ele tem pretensões de conseguir restituir o poder financeiro dele e continuar, levar a família dele a continuar, várias e várias descendentes deles a fazer aquilo, e continuar explorando e fazer o que for possível para a família dele manter esse nome. E esses nomes se mantêm até Jogos Vorazes. Eu lembro que o primeiro nome que aparece, assim, tipo, além da família do Snow, porque o Snow, quando a gente lê pela primeira vez, você não pensa muito de onde o Snow veio, sabe? Tipo, não. A trilogia. Você imagina assim, tipo, sei lá, a família dele é ditador e tá aí há um tempo. E não é assim, a gente vê como é que ele se esforça para fazer a ascensão do poder, sabe? Sim. Quando eu fui lendo os primeiros nomes das outras pessoas relacionadas, eu fiquei tipo, caraca, isso foi muito bem pensado. Eu fiquei muito feliz, porque é uma aula 0800, uma aula bem assim, de comecinho, de como você demonstra acumulação de poder e acumulação de capital simbólico, sabe? É interessantíssimo. E isso pra mim foi uma coisa que eu vi e falei, cara, essas pessoas, elas continuaram por anos e anos. Elas já vinham de um período histórico. Quem entra naquele colégio não é qualquer um. Quem estuda na capital, quem tem direitos de fazer determinadas coisas, não é qualquer um. Quem detém o poder... E quem entra, que não tem esse poder simbólico, né, do nome, do peso do nome, tem que desembolsar muito valor financeiro pra estar lá dentro. Tanto que o Splint, né, dão dinheiro a rodo para os Sejanos poder estudar lá. Então, assim, você não tem... o que vale mais ali, o que tem mais peso é o nome, independentemente da situação financeira. Mas se você quer estar dentro do clubinho e você não tem o peso simbólico do seu nome, boa sorte, começa a dar o seu dinheiro do bolso. Sim, é uma questão de tradição, é mantida por muitos e muitos anos. E assim, você vê, por exemplo, a questão da televisão, a família que domina o conglomerado de televisão é a mesma do início desse livro até lá na frente, provavelmente é a mesma há décadas. Então eu acho que... Nossa, que coisa, né? Eu nunca tinha pensado, mesma família? Uma família? Enfim, é muito interessante. Eu acho, assim, super,
super didático nesse sentido. Sim. Super é um livro para você apreciar o mundo, porque é um mundo sujo, não é um mundo que você queira apreciar, sabe? Não é um mundo legal que você quer morar e tal. Mas infelizmente é o mundo que você mora. Sinto dizer. Mas é um livro que te faz caminhar junto com esse mundo, sabe? De você entender as estruturas que permitem que os jogos aconteçam. É muito interessante. Total, com certeza. Porque eu acho que é muito questionamento, tipo, essa distopia aí, mas, nossa, que exagero, sabe? Ter uma arena onde põe as crianças pra lutar, pra se matar e ver entretenimento. Tipo, nossa, que ideia meio fora da caixinha. E aí, quando ela te mostra isso, que é tudo muito bem pensado, e como a Paula falou, assim, com um raciocínio lógico, né, daquilo. Tipo, não, olha como isso aqui faz sentido. Você fica pensando que não é tão bobo assim essa ideia, né? De você, se você até se tirar da coisa específica de ser o que criança se matando numa arena, mas se você pensar na violência como forma de entretenimento e na desumanização das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais uma vida mais precária na sociedade, né? E quem tá lá em cima tá só assistindo e batendo palma. Cara, é muito fácil a gente traduzir isso pra nossa realidade, né? Não é uma coisa tão absurda assim, né? É uma violência como forma de controle, ela tá super ali estruturada como uma violência como forma de controle e como parte de um entretenimento, e toda a estrutura de reality show que ela traz, ela me trabalha algumas questões que nesse livro, é o livro que eles começam a mostrar algumas mudanças que vão acontecer nos jogos ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, a questão dos patrocinadores, quando eu penso sobre isso, que é uma coisa que é inserida pelo Snow, ele é muito criativo, ele tem uma criatividade maligna. Tem uma criatividade maligna super pronta pra ação. E de como lucrar mais em cima daquilo também. Sim, ele consegue pensar aquilo, tipo, como é que a gente lucra, como é que a gente mantém as pessoas assistindo, como a gente engaja essa audiência. Esse livro é todo sobre engajamento de audiência em coisas péssimas. E aí, uma coisa que eu penso, por exemplo, quando eu penso no patrocínio, é também um pouquinho de tirar a sua culpa, sabe? Você tá dando algo para aquele grupo. Eu quero que a luta seja melhor, mas as pessoas naquele momento, elas estavam começando a sentir uma certa empatia pelo outro, pela criança da arena, porque elas já estavam com a memória já tinha 10 anos da guerra. Então as crianças que estavam entrando na arena, começava uma geração, que essa geração não era nem... daqui a 2 jogos, crianças podiam entrar naquele jogo que nem tinham nem vivo, né? Estavam vivos na guerra. Então as pessoas começam a perceber, peraí, calma, essas pessoas não têm tanta assim relação com a nossa guerra, né? Não foram culpadas de nada, né? Poxa, a gente pode sortear alguém que tinha 2 anos quando a guerra estourou, né? Começa a ter esse atrito ali. Você precisa manter o jogo é necessário para esse grupo que tá no poder, mas a audiência começa a se preocupar. Então eu acho que é uma forma de humanização dessa pessoa que interage também, de tipo, não, poxa, mas você pode fazer algo bom por essa criança. Olha só, você pode dar um pedaço de pão pra ela. Yay! Vamos mandar uma água, que tal? Sabe, você dá essa opção deles mandarem. É quase como você jogar uma coisa de caridade num espaço devastado, sabe? A gente já destruiu essa terra aqui, mas pode dar um saquinho de comida pra essa criança aqui. Sabe? Eu fiquei muito surpresa com isso. Eu não esperava de ver isso na história, de tipo, ter esse início em que as pessoas da capital não queriam ver os jogos. Os jogos era uma coisa que eles pensavam, nossa, que horrível, se sentia mal, sabe? Ninguém quer assistir aquilo. E nesse livro ser o momento em que eles tornam isso interessante. Eu não esperava, assim, me pegou meio de surpresa, assim. Porque eu acho que também ela mostra a mudança da mentalidade das pessoas e como você consegue fazer isso através da mídia, através, né? E eu acho muito, muito legal. Não, é muito legal, assim. Eu acho que até quando o Snow comenta, né, que ele tem aquele período no 12, e ele comenta que lá as pessoas não têm televisão, por isso que elas não acompanham, e aí a gente já vê que nos jogos da Katniss todo mundo já tem um jeito de ver. Também eu acho que também é um processo de que é, sei lá, quase um compromisso do Estado de fornecer meios também das pessoas participarem daquela barbárie, né? Sim, e aí entra também a coisa da ideia do Snow, que ele não só arruma um jeito de fazer o Estado, ou seja, as famílias que estão no poder lucrarem mais com aquela história toda, como foi o que a Iris falou, ele
ele ressignifica os jogos para aquelas pessoas que estão começando a esquecer um pouco. Começa a ser uma coisa mais de ego, de vitória, de eu ganhei, e tipo, eu estou fornecendo aqui esse pão, porque olha, como eu sou bonzinho, estou fornecendo esse pão, ao mesmo tempo que tá todo mundo se beneficiando com aquele entretenimento, tá passando ali, tá achando o máximo aquelas entrevistas e aquela coisa toda. E o próprio espetáculo que é a Lucy Gray, né? Tipo, todo mundo se beneficiando daquilo. Então eu acho que a Suzanne Collins mais uma vez entregou uma bela reflexão sobre entretenimento, assim. Eu acho que... Eu tava vendo umas resenhas, né? Que o livro saiu aqui, não sei quando o vídeo vai ao ar, mas o livro saiu ontem aqui no Brasil, mas algumas pessoas começaram a receber durante a semana, compraram em pré-venda. Eu tava lendo alguns reviews, assim, e tá bem interessante ver como é que cada um tá lendo isso, né? Tem umas pessoas que te falam, ela humanizou as pessoas da capital, porque as pessoas da capital não queriam jogos e tal. É engraçado como cada um tem uma leitura, né? A minha leitura é diferente, mas eu acho curioso. Eu acho legal ter, porque eu falei, eu fiquei surpresa disso, mas eu achei interessante porque daí a gente consegue ver essa transição mesmo, né? E eu acho que é uma transição que faz sentido de... Tal de mentalidade, porque quando você pensa em próprio reality ou em si, vamos pensar, sei lá, um Big Brother da vida. Você precisa engajar a sua audiência. O que a gente tem em 20 anos de Big Brother, a gente tem milhares de mudanças que vão acontecendo que as pessoas querem aquilo. Porque o reality show para de fazer sentido, para de ser interessante. Eu tô revendo Survivor, reality show que eu adoro. E eu acho que a Suzanne Collins gosta também, porque eu tenho certeza que ela assiste Survivor também. Mas que quando eu assisto, e eu comecei a ver do primeiro até o de agora, sabe? Tipo, eu falei, vou ver todas as temporadas. Quando eu pego uma temporada, a primeira temporada e a temporada atual, a essência tava ali, era a mesma ideia, mas são outros 500, são outras histórias, é uma outra coisa, porque as pessoas mudaram muito. Pra quem aquilo era inovador lá atrás, ou aquilo era interessante lá atrás, não vai ser mais depois. Então, até a questão de existir massacre quaternário, que você devolve os tributos para a arena, é uma coisa que lembra muito... tentativa. Lembra muito aquele reality All-Star, sabe? Que você pega os mais famosos da sua história do reality e joga ali. Então, eu acho que muito da espetacularização dos jogos, o Snow tira muito isso da própria Lucy, porque a Lucy, ela se transforma num personagem que ela é muito mais interessante do que o massacre em si. E ali a gente tem uma percepção de que a capital não cuidava dos tributos, que é algo que a gente não tem também essa noção. Quando a gente olha e fala, caraca, morreu um monte de tributo antes dos jogos começarem, sabe? Sim. E eles não estão nem aí. Assim? Pra mim foi muito chocante. Como assim morreu? Mas aí faz sentido. Quando você pega e fala, caraca, nesse momento aqui faz sentido. O jogo aqui era uma punição. Era tipo como se fosse... eu acho que uma forma muito fácil de você compreender é compreender quando a Coin traz a ideia de fazer um jogo com as crianças da capital para, tipo, vamos encerrar esse ciclo, vamos, tipo, olho por olho, dente por dente, mata as crianças da capital, acabou, depois não tem mais. Os jogos naquele momento, eles eram isso, uma vingança por aquele tempo. Pela guerra. Acabou a guerra, passou 10 anos, o que essas crianças têm a ver? A gente tá punindo outras gerações pela mesma coisa? Isso é o público. Mas quem tem o público rico, que beneficia, que desfruta, privilegiado, que nasceu ali, acostumou-se àquilo. Mas quem tem o controle sabe que ele não pode perder o controle. E aí, a partir do momento que ele percebe, caraca, eu deixei esses tributos morrerem, quase que não tem jogo. Porque eu perdi mais de metade. Tipo, quase metade e até interessante, eu acho que a doutora Gal, ela tem uma fala que as pessoas estão um pouco chateadas porque não teve muita ação no primeiro dia de arena. E aí ela fala alguma coisa assim, gente, mas não vamos esquecer o tanto de ação que a gente já teve até agora. Tipo, muita gente já morreu. Não vamos esquecer disso. Tipo, os jogos estão cumprindo o seu papel. A gente já matou várias pessoas. Então eu acho que realmente esse livro, ele mostra um pouco a virada do penalizar para, tipo, simplesmente por matar as crianças e transformar isso em um produto de entretenimento. Tipo, de fato, realmente, já fica meio chato a gente ficar deixando todo mundo morrer. Então vamos virar a chave agora, no 10º, vamos começar a trazer coisas, inclusive formas de ajudar esses tributos a sobreviverem na arena para durarem mais tempo e a gente ter mais entretenimento. Então eu acho que de fato nesse que tem essa virada. Eu acho que essa virada também, como a gente falou, vem muito na figura
metáfora, né, na Lucy Gray, que é essa profissional do entretenimento, né? Sim, Até sim. o jeito que ela se comporta no palco é diferente. Ela tem uma coisa de engajar a plateia mais do que cantora, ela é uma entertainer, né? Se a gente for botar assim. Então, eu acho que tudo dialoga, sabe? Isso que eu acho muito legal na Suzane. Tudo dialoga. Acho que é muito bacana isso. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que dá pra gente falar sobre a Lucy Gray. Acho que a primeira delas, uma que quando eu comecei a ler, eu fiquei meio tipo, eu não acredito que ela vai fazer isso, que é o negócio do romance, né? Que eles ficam, ai, não, por favor, não se apaixonem, ai, não acredito. E a coisa mais engraçada é que quando eu tava lendo, eu falei assim, nossa, sabe o que vai acontecer? Na hora que ele fosse declarar pra ela vai falar assim, meu anjo, o que você tá fazendo aqui no 12, sabe? Eu fiz aquilo só pra sobreviver. Então eu tinha certeza que ela não ia corresponder a ele. E quando ela corresponde a ele, eu fiquei meio, tá. Porque eu tava achando aquilo muito, sabe, exagerado, meloso, né? Mas a forma como ela concluiu essa situação dos dois, eu falei, caraca, essa mulher não dá ponto sem nó. Porque aí ela terminou o discurso todo que ela tava fazendo, que é basicamente o Snow não ama ninguém além dele mesmo, né? A pessoa que o Snow mais ama é ele. Então, como é que foi a experiência de vocês lendo esse romance? Cara, eu tive relações muito, assim, que eu ia fazendo aos poucos. Eu não tenho tanta visão da leitora, né? Então, eu ficava... Mas tem uma hora que eu bati, eu falava, meu Deus do céu, Lucy Gray, acorda, minha filha, vamos reagir. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Regiane, que é a tradutora do livro, né? Eu falei, Regiane, me diz, pelo amor de Deus, que ela jogou umas cobras na cara dele, pelo amor de Deus. Mas aí, ao mesmo tempo... Mas aí a Regiane falava, cara, não, eu também tô sofrendo aqui, cara, não aguento, quero que ela sabe, cadê a reviravolta? E eu lembro que eu comecei, assim, a falar, liguei meu radar, quando o Big Tall, ele fala assim, a Lucy Gray não presta, você vai perceber isso ainda. Que ele fala pros não, acho que no prego. Eu falei assim, yes, vai, Lucy Gray. Mas assim, no final, eu acho que foi muito bem feito, porque eu acho que também seria um problemático se a Suzane quisesse vender um discurso, que seria o discurso que cairia, por exemplo, na ideia do Coringa, que ele ficou assim por causa de mulher. Sim. Então, eu acho que a Suzane fez tudo perfeitamente pra terminar do jeito que terminou, pra ela provar o bom dela. Tipo, ele é isso aí, entendeu? Ele sempre foi isso aí. Então... A forma como ele vira a chavinha de tipo, eu preciso encontrar ela pra gente fugir e se eu matar ela não vai ter nenhuma testemunha, que, tipo, é isso! Cara, foi tipo, ok, te amo. Não, aquela cena da loucura dele, da piração dele foi muito bem feita. Foi muito bem feita mesmo. Cara, eu fiquei Suzane. Eu acho... Uma coisa que eu acho muito interessante nela é como ela usa as palavras, especificamente nesse livro. O Snow, ele é muito cuidadoso com as palavras que ele escolhe pra falar. Ele tá sempre muito preocupado com o que ele tá pensando, e você acompanha embora o livro não seja na cabeça dele, você acompanha toda a linha de raciocínio dele dentro daquilo, dele escolher o que é mais adequado pra ele dizer, pra ele agir. Ele tá sempre maquinando. E cada momento é tipo assim, que é o melhor para mim neste momento. Sim, que vai me beneficiar. Do Gaio Tagarela. Nossa senhora, que ele dá... O ódio! Cara, eu não tava entendendo o que ele tava fazendo ali na cena. Quando ele falou assim, ligou pra gravar, eu falei, não acredito, cara, ele é demais. Não acredito que ele vai fazer isso. Ele tá sempre maquinando, ele não para de maquinar um minuto. Então, assim, é como se a cabeça dele abrisse 50 possibilidades. E aí ele vai falar assim, eu posso fazer isso, 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 isso. Essa aqui é uma possibilidade que me anima menos, mas é o que eu tenho pra agora. Mas aí, no momento que ele vê, caraca, isso aqui é muito mais... me traz muito mais benefício. Ele simplesmente descarta as outras possibilidades sem nenhum problema. E é muito bizarro que, não sei, hoje não, foi ontem. A Bárbara começou a ler esse livro ontem. Porque uma das primeiras coisas que ele fala sobre a Tigris, que ele chega e fala assim, ela é muito pequena, então deve ser fácil de ser estuprada, sabe? É uma das primeiras coisas que ele pensa sobre ela. Ela já te entrega nas primeiras páginas, tipo, esse cara não é bom.
Em nenhum momento ele foi bom. Ele não tem nada de bom dentro dele. Ele vai sempre fazer o que é melhor pra ele. Ele vai sempre pensar nas piores possibilidades possíveis. Então, tipo, ela já te dá de cara assim, olha como ele é horrível. Agora vamos seguir. Você vai se enganar com ele em alguns momentos porque ele vai falar coisas que parecem melhores. Em alguns momentos você pensa, tipo, a Lucy, ela usa ele em alguns momentos também. Tem vários pontos da narrativa que ela usa ele. Mas ela tem o quê? Ela tem pra ela tá com o dia dela contado. Então ela vai tentar transformar aquela experiência dela no melhor possível. Quando isso passa e a gente tem aquela mudança na terceira parte, quando ele chega no 12 e tal, ali já eu acho que já entra um outro momento na cabeça dela e vem muito uma relação também dela de tipo, caraca, alguém vai entender o que eu passei. Alguém tá no mesmo nível em certa forma, sabe? Mas por uma parte do tempo, ela faz uso muito dele em determinadas situações para beneficiar ela dentro da arena, mas é uma questão de sobrevivência muito necessária para ela. Não tem como ela não fazer isso, sabe? Eu acho a Lucy é uma personagem muito boa, ela é muito esperta, e o que me chateia um pouco é que em alguns pontos narrativos eu sinto que ela some, desaparece e o potencial que ela podia ter, e ela é uma personagem muito boa. A primeira aparição dela é fantástica. Você fica hipnotizado por ela. Sim, é muito bom. E ela já faz ali o ponto dela, né? Ela já mostra assim, olha, não sou inocentezinha, não. E é isso aí, assim, ela já dá pistas, assim, de quem ela é, né? Tipo, que ela não tá ali. Tanto que eu acho que quando ela fala, eles estão em alguma reunião e ela fala assim, que acho que até o final da primeira parte, talvez, que ela fala assim, você pode começar achando que eu vou ganhar. Eu acho que ali ela, tipo, desmonta ele, porque ele tá numa vibe de, tipo, como é que eu posso ficar melhor pra mim? Ela fala, não, peraí, olha aqui pra mim também. Começa a acreditar que eu vou ganhar. Eu acho que esse é um momento também bem chave pra ela. Ela sabe colocar ali o dela. Apesar dela se entregar um pouco mais em algumas partes da narrativa, eu acho que, inclusive, essa coisa que a Iris falou, na terceira parte, quando ela já não tem mais tanto a coisa da sobrevivência, de precisar dele para sobreviver, tanto que ela já começa, ela já tem certa relação ali com o Billy Top de novo, né? Tipo, ele já meio que volta pra ela. O Snow não é mais a única coisa que ela fala, ela faz a música, né? O Snow fica com ciúmes que ela faz a música pra ele. E ela flerta com todo mundo no palco. Enfim, ela tem ali a questão dela. Eu acho muito interessante essa parte 3 também, nesse sentido dela. Eu queria, assim, aquela coisa que a gente fica com vontade de ler esse livro na perspectiva dela, né? Também, eu acho. Eu fico pensando, tipo, o que aconteceu enquanto você tava escondida, cara? Sim. O que tava se passando ali na arena, né? Tipo, sim, também fico com isso na cabeça, assim, mas eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que não faz sentido pra Suzane escrever esse livro, sinceramente, assim, porque ela já deixou ali o dela, e o final do Cantiga, ele faz sentido porque não existe o livro da Lucy Gray. Sim, apesar de eu querer ler sobre ela eternamente. É por isso que a gente faz fanfic. Exatamente, aí entra esse fic. Em fic, não necessariamente fic, mas nas teorias, tem muitas teorias aí, a Paula veio me bombardear com várias maravilhosas. Uma delas é sobre o bando. Conte um pouco, Paula, sua teoria. Então, gente, a minha teoria. Primeiro eu vou contar como nasceu essa teoria. A teoria nasceu de que eu fiquei 4 meses maquinando sozinha esse livro, e eu não tinha muito mais o que fazer, e aí eu tive que reler a trilogia por outros motivos. E aí eu tive que reler a trilogia. E eu comecei a falar, isso aqui tá meio estranho. E aí eu comecei a pensar, assim, e eu falei, bem, a Suzane fez, obviamente, uma decisão de falar mais sobre música. Livro, né? Tanto que ela explica, né, o surgimento da música da Árvore Forca. A gente entra ali em mas aí que eu vou fazer um super parêntese de que eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Essa é uma teoria de fã. Eu não tenho nenhum tipo. A única privilégio que eu tenho para poder traçar essa teoria foi ter acesso aos PDFs estrangeiros e da tradução para poder dar busca. Eu fiz isso, dei busca para poder montar essa teoria. Mas a minha teoria, Paula, pessoa física, é que a família da Katniss vem do bando. Principalmente a parte paterna. Eu acredito que o avô ou a avó paterna da Katniss era do bando. Assim, tem uma pista assim de quem é. Só pra deixar claro, essa teoria não é nem um pouco confirmada, porque eu dei busca pra tentar fechar ela em muitos termos e não consegui fechar.
E eu já li a trilogia de novo com isso na cabeça, tentando achar mesmo se fechava, mas não se fechou. Então é realmente só uma diversão. Por quê? Porque a Katniss, ela comenta, né? A Katniss sempre cantou bem, né? Ela comenta, inclusive, que o Pita, né, se encantou com ela, né? Quando ele diz, né, quando viu ela cantar. E a Katniss comenta que o pai dela cantava muitas músicas pra ela. Tanto que quando a Rue, ela pede pra Katniss cantar uma coisa quando ela tá pra morrer, a Katniss fica um pouco assim, mas eu não canto há muito tempo e tal, eu não conheço muitas músicas. E aí ela canta uma música que é que para acalmar a Rue, né, para acolher, que é a mesma música que a Lucy Gray cantava para Maude Ivory quando a Maude, que é a mais novinha do bando, também estava angustiada. E aí eu falei assim, peraí, quando eu tava ligando as músicas, né, para bater a tradução, eu falei, peraí, por que elas usam a mesma música? Aí eu falei, será que o pai da Katniss cantava essa música para acalmar ela quando ela era criança? Porque ela era uma música que ela conhecia, e ela fala que o pai dela que apresentou as músicas para ela. Além disso, foi o pai dela que apresentou a música da Árvore Forca pra ela. Tanto que ele mesmo fala pra ela não cantar, porque essa música é proibida, não sei o quê. E aí, pra, né, completar a minha teoria, a Katniss, quando ela vai no lago com o Gale, se eu não me engano, ela comenta que o pai dela que mostrou o lago pra ela, que é o mesmo lago que a Lucy Gray frequenta com o bando. Então eu acho que eu dei uma formada nela, fiz umas contas de idade, me dei esse trabalho e falei, bem, o avô, a avó da Katniss podem ser do bando, o pai da Katniss pode ser filho de alguém do bando. Aí a primeira pessoa que vem na cabeça é a Katniss é neta da Lucy Gray. Mas aí não fazia sentido, porque se a Lucy Gray tivesse voltado, o Snow teria matado ela com certeza. Sim. Então não é a Lucy Gray. E aí eu pensei que talvez fosse o Clark Carmine, né, porque ele que estava buscando Katniss quando eles estavam no lago. Sim. Quando o Ban estava no lago, era ele que estava, sim, né, que estava catando a Katniss. E aí, quando eu peguei o nome dele, eu comecei a dar busca na trilogia inteira. Por coisas tipo. Eu tô imaginando aquele gif lá do cara com as coisas grudadas na parede. É a Paula. Mas fui eu relendo a trilogia, Eu mesma. Não, e pra piorar, como eu tinha que pegar todos os easter eggs, né, pra tentar transpor pra tradução, eu fiquei meio obcecada com isso. Então eu fiquei pesquisando carmim, vermelho. Falei, gente, será? Até eu pesquisei pai, porque eu falei, será que o pai da Katniss deu algum presente pra ela, sei lá, um casaco vermelho, alguma coisa do carmim? Comecei a tentar fechar minha teoria, mas não fechei. Mas, enfim, divido aí com vocês essa minha teoria que foi cunhada com 4 meses, né, de pesquisa. Ela entrega assim, um documento desse tamanho, assim, então tá aqui minha pesquisa. Mais de 1.000 poucas páginas para cunhar essa minha teoria. Mas essa é a minha teoria de que a Katniss é ligada, né, ao bando, né, que eu acho que a família paterna dela deriva do bando. Não tem nenhuma prova disso, mas fica aí se alguém, inclusive, estiver vendo esse vídeo, conseguir fechar a minha teoria e quiser deixar nos comentários, eu vou ler e vou. Não tenho provas, mas tenho convicção. Não tenho provas, mas tenho convicção de que a Katniss deriva do bando. Amei. Acho que essa é a minha maior teoria. Iris, você tem teorias? Ai, amiga, o que eu mais faço nessa vida é arrumar teoria para jogos vorazes. Eu não tenho paz, o meu cérebro não tem sossego. Eu vou juntando coisas. Uma teoria que a gente comentou, Mike, na verdade foi você que trouxe a ideia, o negócio pra mim, eu fui trabalhando no meu cérebro sobre a questão. Lembrei o que eu queria falar, sobre pacificadores. Tá. Sobre questões de também ascensão, de você sair de um distrito e ir para a capital, porque ela fala sobre a esperança, em A Esperança, os pacificadores são só falados, explica a origem só em A Esperança, mas aqui a gente tem muito mais sobre os pacificadores, né, nesse livro, e porque o Snow era um pacificador, então a gente tem muitos raciocínios sobre os pacificadores. Coisas que eu acho que o Snow fez com os pacificadores em si, que eu acho que o Snow, por exemplo, impede que as pessoas da capital virem pacificadores depois, porque quando a gente chega em A Esperança, existe uma parte que a Katniss vai falando sobre os pacificadores, quem são, quais benefícios essas famílias recebem, e ela fala especificamente que eles são pessoas do Distrito 2. Do Distrito, sim. Sim. E aquele negócio de como punição, não, pro pessoal, eu não lembro, não tinha, né? Então, tem. Eu tenho anotado aqui.
Deixa eu achar aqui. Se você dever muito, você vira pacificador. Porque a questão é toda, você tem que pagar uma dívida com a capital. Ao momento inteiro, aquilo é um jogo de não só interesses, luxos, etc. Que seria muito fácil as famílias se endividarem e continuarem mantendo seu status. Elas têm que se manter ricas. Então, elas têm que encontrar formas de continuar explorando as pessoas para se manterem ricas. E aí, se você deve, a sua punição é você virar pacificador. E aí, eu acho que o Snow, nesse sentido, ele vai fazendo, ao longo dos anos, a gente não tem essa visão, mas quando a gente chega e compara o que era um pacificador quando ele é mandado para ser e o que era um pacificador quando a gente já, lá no 3, quando a Katniss comenta as pessoas lá em Esperança, quando a Katniss comenta, as pessoas do Distrito 2 geralmente eram pacificadores, questão militar e tal. Existe um abismo ali e existem as impressões do próprio Snow. Ele passa a odiar a possibilidade de que pessoas da capital se misturem com pessoas dos distritos. Ele odeia essa mistura, ele deixa claro desde o início, e isso vai se intensificando. Existe uma tentativa muito, assim, por interesse próprio, de fazer uma mistura dele mesmo ali com as pessoas dos distritos, simplesmente porque ele não tem outra opção, além de interagir com essas pessoas. Ele só interage com elas porque ele precisa. Só que existe uma questão dele mesmo sobre o que a capital leva a ele ser. Então, é claro que a gente não tem essa informação nos livros, porque a gente tem essa informação nos livros mais à frente pela visão da Katniss. Então, a gente não sabe o que o Snow mudou ou não mudou. E como ele provavelmente expulsa essas famílias da capital, mas eu acho que é mais fácil você executar esse povo e mandar pra fora do que você mandar eles pra serem pacificadores, sabe? Até porque se você mandar essa galera pra ser pacificador, elas talvez seja uma se rebelião. rebelam. Exatamente, ele não quer essa mistura, ele não quer esse contato, ele não quer informações. Aí eu lembrei agora, com essa questão de rebelião, a questão da fome, que entre esses controles dos jogos e tudo mais, a questão dos jogos, eles são jogos vorazes. O voraz ali, ele tem um significado muito amplo. O voraz pela violência, mas o voraz também pela fome. Fome é muito presente em Panem. Ela tá extremamente presente em Panem nesse momento da guerra, pós-guerra, sabe? Até pro Snow, né? Ele vive com fome. Tanto que a Suzane, ela até pincela ali num assunto que eu achei que ia dar mais, assim, que é canibalismo, né? Canibalismo, né? Eu falei pra Laura, Laura, entra, tem canibalismo nesse livro. E ela, acho que vou ter que ler. Muito, é surreal. Eu falei assim, olha, nessa ela botou o pé no acelerador, ela se comprometeu. Não, eu achei que fez todo sentido. Muito bom. Sim. E o estigma, né, de tipo, aquela fulana lá que é sobrinha do canibal. Será que ela janta também? Perna de fulano. Não, assim, a fome, ela é muito presente nesse livro. Ela é presente no Snow. Ela é presente nesse início dos jogos ali. A gente tem isso muito visível. Eles chegam mortos de fome, né? Fracos. Eles chegam esfomeados, fracos. Então, você já é muito fácil você controlar essas pessoas, sabe? Quando você vai vendo, mesmo com a progressão, anos se passam. Quando eu fui reler a trilogia, em Chamas, a Katniss, o Snow, ele passa a racionar comida nos distritos mais do que já é racionado. E eu tinha super esquecido desse momento, que é uma retaliação dele às rebeliões. Então a Katniss, ela vai andando pelo Distrito 12 e ela vai percebendo que o Distrito 12 ele já é um distrito muito pobre, muito faminto, e ele se torna mais pobre e mais faminto nesse as pessoas parecem mais magras ainda e tal. É o controle pela fome, né? É o controle pela fome. E a gente tem essa personagem que ela é super... Ela caça, então a gente já imagina que ela tem alguma comida, então a gente esquece que não é a realidade de todos. A gente esquece que ela mesma quase morreu de fome. Sim. Então... E que ela tá fazendo isso clandestinamente também, né? Que não é permitido pelo Estado você conseguir meios de se alimentar. A não ser o que ele quer que você tenha. Porque esse é o controle deles. A fome é parte do controle. O prêmio a comida, tem a ver com comida. Sabe? Então eu acho que tem umas nuances assim muito interessantes. E a participação dos jogos também, né? Tipo, porque eles colocam o nome mais uma vez no sorteio para conseguir mais comida. E isso provavelmente vem da cabeça do Snow também, porque ali naquele início a gente não tem essa questão. A gente tem tipo, a Lucy Gray, que ela tá no 12, mas a gente não sabe de onde ela vem, que ela é uma pessoa, ela é uma nômade. Ela é nômade. Isso é interessante também, que ela é nômade.
mas ali tá todo mundo, tipo, sorteio, vai todo mundo, mesmas coisas. Existe, para quem vê da capital, um certo senso de lógica e justiça no início dos jogos, sabe? Que a gente olha e fala, caraca, isso não tem nenhuma lógica, nenhuma justiça. Mas dentro daquele universo, ele tem um senso de lógica e justiça, que é totalmente corrompido ao longo dos anos. Porque esse senso de, isso aqui tem algum motivo para existir, ele vai deixando de ser. E a fome é uma questão muito controlada. A questão de transição da capital de um distrito para a capital é uma coisa que é possível nesse livro, que foi uma coisa que você mesma comentou comigo, que ficou muito surpresa. Mas depois a gente não tem mais nenhum relato sobre isso, a gente não ouve a Katniss falar sobre isso, sabe? E ele fala como isso é perigoso, né? Ele fala que, tipo, isso é uma coisa que... Ele usa uma expressão para falar de, tipo, como se fosse a pior coisa do mundo, assim, quase uma doença, né? Que tem que eliminar. E ele mesmo se beneficiou dessa... Sim, total. Dessa tensão dos Splints, né? E aí, no final, ele deu um jeito de acabar com isso. Tipo assim, eu já dessa estrutura aqui, que eu não concordo, eu já me beneficiei que eu podia me beneficiar. Agora vamos acabar com essa palhaçada de ascensão, porque agora que eu já voltei pro poder financeiramente, eu já tenho capital real, não só mais o simbólico do meu nome, agora vocês que se ferrem, não existe mais ascensão, acabou. Eu já tirei o que eu podia tirar, eu já suguei o que eu podia tirar. Agora, um abraço pra vocês, tipo, não tem mais nenhum interesse em deixar isso continuar acontecendo. Né? Sim. O que ele precisa fazer. Que ele freia também a ascensão. Isso é muito surreal, assim, quando você olha assim, que ele tem esse freio de tipo, pessoas não se deslocam entre os distritos. Aí eu lembro que a Mad fala pra Katniss em chamas, ela comenta assim, a Katniss fala, você deveria ir comigo na capital um dia, elas comentando assim, conversando, né, a amizade dela e tal, e a Mad fala assim, não, mas só com convite, ou seja, esse trânsito entre distritos e capital, aqui quando a gente chega nesse livro, no livro dos Não, a gente percebe que em algum ponto ele foi um pouco mais frouxo do que era pra ser. Tanto até porque aquela menina, que eu esqueci o nome agora, quem era, que o pai dela era de hotel e ela conhecia os outros distritos. Sim, ela passeava. Sim, ela passeava. E isso vai sendo cada vez mais controlado, porque hoje não percebe assim, não pode ter essa interação. E a gente vê que isso é uma percepção muito dele. E ele é muito um excelente aprendiz pra doutora... Isso, ele é um excelente aprendiz pra doutora Gale, sabe? Porque parece que a mente maníaca dos dois está sempre muito incisória. Sim. Eu acho que eles dividem o mesmo neurônio, né, cara? Sim. Só que eu acho que ele é mais criativo que ela, porque ele consegue pensar em outras possibilidades, outras situações, né? Mas realmente, inclusive... Eu acho que vem, tipo, de também... Ela é uma mente de cientista. O Snow é uma mente de político. Tipo, ela é uma mente de cientista biológico, né? Eu acho que ele é publicitário, assim. Até o fato da professora que mais estimular ele ser da comunicação, né? Das comunicações, eu acho que já diz bastante, né? O Snow é isso, ele é um grande marqueteiro pessoal. Total! Nossa Senhora! Nossa, isso é mostrado de uma forma tão boa, assim, horrível, mas excelente, de como ele tá sempre muito preocupado com a própria imagem. Como ele arruma vai se vender, né? Pra fazer isso, pra se vender, pra construir, para fazer... Tipo, ele usa as estruturas possíveis, mesmo que ele despreze elas, como você falou, mas ele vai lá e faz, e depois ele... até tem uma frase que eles usaram muito na promoção lá fora, que era, ele não tinha dinheiro, mas a única riqueza que ele realmente tinha era o charme. E a primeira cena dele descendo a escadaria e perguntando como é que tá a coluna da sua avó, o que aconteceu com não sei o quê, mostra que ele tem essa coisa, né, ele é extremamente político, assim, né, e ele faz um marketing pessoal muito, muito forte. Qualquer pessoa que entra ali nas relações, que pode dar uma abalada nesse marketing pessoal, tipo, quando a doutora Kay vai pro Distrito 12 trabalhar com os pássaros, ele fica em pânico, quase se escondendo atrás da árvore para não encontrar a mulher, porque ela podia falar o que ele tinha feito na capital. Pra mim mostra muito isso, assim, o pânico que ele tinha o tempo
todo desse marketing pessoal, dessa persona que ele criou pra ele ser Sim. abalada, né, nos espaços em que ele ocupava. E é uma coisa que ele se preocupa o tempo inteiro, né? Desde o início do livro, ele tá preocupado com a aparência dele, que ele tem que ter o casaco lá, que não pode parecer puído, e a Tigris... Não tem o que comer, mas o lenço de seda tá lá no bolso. Exatamente, a Tigris vai conseguir um casaco para ele poder ir na escola lá. Então ele tá sempre... Eu preciso estar impecável, eu preciso passar essa imagem, ser essa persona, e é muito interessante como ele se forma em volta disso, né? Acaba sendo... Até porque ele sabe que nesse universo dele isso faz muita diferença. E ele transforma muito a capital também, sabe? Quando você tem essa noção ali naquele início, eles ainda estão muito devastados pela guerra, e nessa devastação pela guerra, ele fala sobre recursos que eles não conseguem, mesmo os mais ricos, coisas que estão em falta. Inclusive, até a maquiagem que ele comenta da Lucy Gray, né? Como é que ela tem a maquiagem se na capital se não tá voltando agora? Tipo... Pois é, eu acho que ele, como é alguém muito preocupado em imagem, ele acaba fazendo essa transformação mesmo, sabe? Tipo, ele acha que parece muito pra mim, pelo menos, quando eu li, todas essas pequenas questões, porque quando você pensa em um político, você olha um político e você fala assim, tipo, o político ele tem uma forma de se apresentar, ele tem que estar sempre de determinado, um político de carreira, ele tá sempre de um determinado jeito, tem toda uma construção de imagem por trás. E essa é uma questão que preocupa muito o Snow e preocupa que quem está em volta dele esteja nesse mesmo patamar. Agora, uma outra coisa que me veio à mente agora, eu quase ia esquecer, é que uma coisa que eu achei muito interessante é alguém no 2 ter controle sobre indústria de armas. Que é uma coisa... tipo, é super... quando você lê os Jogos Vorazes, você não pensa em momento algum que algum deles pudesse ter controle sobre nada. Eles mal têm controle sobre o próprio comércio, sei lá, de uma padaria, sabe? Você ser padeira, você ser rico. Não, e você nem pode comer o melhor pão, né? Sim, pois é. Então, assim, mas em algum ponto... Isso é um reflexo também do pré-guerra. Eu acho que uma coisa que eu achei muito, muito legal desse livro foi eu pensar em Panem além dos jogos. Pensar em uma Panem que existia fora desse contexto todo, sabe? Porque se essas pessoas, elas tinham... se a família dos Sejanos, eles podiam trabalhar com a indústria de guerra, de armamento, que também era um comércio que a família do Snow tinha, mas eles controlavam da capital aquilo. Já é uma outra questão, sabe? Eles controlavam a produção de armas no 13, mas eles estavam lá, mas ainda estava na posse da capital. Mas eu achei muito curioso essa parte de armamentícia no 2, eles tinham chegado a um ponto de confiança com o Distrito 2 de permitir que essas pessoas do 2 controlassem isso. A mesma confiança que eles tinham no 13. E o 13 quebra esse acordo de confiança e ajuda a criar uma coisa de uma rebelião que leva eles até ali. Então, qual a decisão deles? Vamos trazer vamos permitir que essas pessoas cheguem para a capital para elas desfrutarem das mesmas coisas que a gente, sai do 2, da opção dessa transição, que é extremamente rara, que é quase impossível, mas eu acho que existe também um interesse muito maior ali sobre permitir que eles se desloquem, sabe? Que haja o deslocamento da família dele. Que não vem só de uma questão dele ter condições financeiras, mas também do tipo de produção que ele controla. Ele controla armamento. E é muito importante você ter essa pessoa sob seu controle, sob seu radar. Total. Não, e é engraçado que esse embate do o que faz a família do Snow cair é o 13. E aí você entende, toda essa... Quando você sabe disso, eu acho que dá uma dramaticidade, né, pro que a gente vê depois, né, do embate dele, né, porque é o que fez a família dele desmoronar, porque todos os investimentos, toda coisa estava lá no 13. E aí, quando a gente chega na Esperança e tem toda a questão do 13 contra o Snow, eu só consigo imaginar a cabeça dele, Eu acho que esse livro, de uma maneira geral, assim, a gente começa a gente volta, né, a trilogia, pensando... Eu, pelo menos, fiquei pensando isso, assim, por exemplo, o impacto da Katniss pro Snow.
conhecendo a história da Lucy Gray. Tipo, ela deve ter enlouquecido ele, cara, porque era uma garota forte também, que tinha a história com os tortos que ele já odiava. Que ele já, tipo, a Candice deve ter sido um gatilho pra ele. Imenso, assim. Porque dessa garota cantando essa música, as similaridades, e a Suzanne, ela foi muito criteriosa em construir essas similaridades. Enquanto a Lucy Gray cuidava da Maldavery, a Katniss cuidava da Prim, as duas tinham uma cabra. Então, assim, ela foi traçando paralelos entre as duas, quase tipo assim, estou tornando óbvio para vocês verem como essa garota deve ter enlouquecido, como a Cassie deve ter enlouquecido de Snow quando ela apareceu. Quando eu vejo a questão o ódio do tordo, assim, ele vai para níveis estratosféricos quando você lê o Stiga. A gente entende, né, o ódio dele por aqueles pássaros. Tipo, e aquelas cenas dos pássaros, eu falava, gente, ele vai pegar e vai esganar esses pássaros com a mão. Assim, eu falei, ele vai dar um jeito. E ver e depois. Por isso que eu acho que foi muito interessante o jeito assim, desse livro vir antes, mas ter sido escrito depois, sabe? Porque você começa a repensar a série inteira, que você fala, gente, o Snow deve ter. Eu imagino ele batendo a cabeça na parede com a Katniss, fazendo tipo do desfile que ela pega fogo. Eu acho que ele deve ter batido a cabeça na parede, aquele negócio ali. E sabe o que eu achei interessante? Porque uma coisa que acontece, que aí depois veio outra coisa de eu pensar de tipo, essa ideia não é uma ideia isolada da Suzanne, não é uma coisa que ela tá pensando, que ela pensou em escrever isso recentemente. Eu acho que era algo que já estava alimentado nela há um tempo. Porque quando você olha para os filmes, especialmente o primeiro, que ela tem uma participação muito mais ativa no roteiro, você percebe determinados momentos que o Snow surta. Ele surta, ele perde o controle, que são coisas. Ela provavelmente aproveitou muito dessa coisa que ela usou na hora de criar esse Snow, essa narrativa do ponto de vista Snow ali, para colocar ali, porque fica muito óbvio em alguns momentos, sabe? É muito engraçado. Essa coisa do tordo, fica, caraca, eu imaginando assim, ele olhando pra Katniss e pensando essa garota. E a Suzanne, ela fez questão de traçar paralelos bem fortes. Por exemplo, a comida preferida da Katniss, né, o cordeiro com o molho de ameixas, é a mesma comida que o Snow ama. Então, assim, ela foi botando ali algumas similaridades. Até eu lembro que teve um easter egg que eu nem tinha pego. Quem pegou foi a Vanessa, que fez a revisão. Que tem um momento que a Lucy Gray olha para os lábios dele e fala que eram meio pronunciados. E a Katniss repara isso, que é como se ele tivesse feito preenchimento. Então, tipo, ela foi construindo essas relações que, pra mim, só mostra que, provavelmente, o Snow tava maluco com a existência da Katniss. Sabe? A Katniss representava, eu acho, tudo pra ele que não podia existir. A possibilidade de ascensão de distritos, os distritos entrando em confronto com a capital. Lembrava ele da Lucy Gray, lembrava ele de tudo que aconteceu ali. Então Maldito eu acho pássaro. que é um super gatilho, o que me faz amar a Katniss ainda mais. Imagina ele vendo ela de pássaro gigante, o pássaro que ele mais odeia, ela vai lá e vira o pássaro e eu vou matar a Katniss. Eu fiquei tão feliz com essa ideia. Quando que eu fui reler, eu ficava imaginando, caraca, o Snow deve estar muito bravo. Ela cantando Árvore Forca. Nossa, isso deve ter sido uma coisa que deve ter... Ele já ficava bolado, porque ele achava que a Lucy Gray estava cantando pro Billy Top. Então... Ele deve, tipo, cortem as transmissões! Mas ele escrevendo no diário dele, né? Essa maldita cantou aquela música. É muito, assim, é muito bom a atenção dela para os detalhes. Sim, da história, sabe? Ela se preocupa muito com esses detalhes e ela se preocupa com o leitor que vai revisitar. Sim, então, total. eu acho que esse livro, todos os livros dessa série, esse em especial, eu tô esperando eu chegar em português para eu reler, mas ele tem, tipo, várias camadas que é assim, você lê uma vez, você vai pensar nisso. Você volta para ler, você vê outra coisa que estava meio escondida ali, e ela se preocupa com o leitor, que ele é um leitor jovem, que ele vai pegar uma mensagem geral daquilo ali, e com os leitores que vão amadurecendo, mas eles continuam tendo algum afeto por aquela série, então ele vai voltar até ali. E isso foi uma percepção que eu tive muito de quando eu li o livro,
a cantiga. E eu comecei a captar todos os detalhes que ela tinha colocado ali. E depois do Cantiga, eu voltei para Jogos Vorazes. E eu fui fazer o caminho inteiro da série de novo para me preparar para reler Cantiga, sabe? Aquele cérebro, eu vou ficar a vida inteira indo e voltando. Meus E filmes! que você pode fazer isso eternamente, que você ainda vai achar coisa. Tanto que eu lembro que quando eu tava fazendo live, né, e aí alguém falou assim, alguém perguntou alguma coisa, eu falei, eu li o livro 5 vezes até ele ser lançado, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas que exagero. É porque eu não podia falar. Eu falei, gente, que exagero. Vocês não sabem de quanto de easter egg e trocadilho que essa mulher fez nesse livro. Ela quase me enlouqueceu. Não, 5 vezes você para. Quando você vai olhando, você vai relendo as coisas que ela escreve, você fala, 5 vezes é pouco. É pouco. Inclusive, eu ia perguntar pra vocês. Quem é editor sabe que a gente faz o que dá com o tempo que tem. Então, Sim. assim, eu acho que se eu não tivesse um prazo tão apertado, eu teria relido ainda mais vezes, porque era tanto easter egg para pegar, era tanta referência para transpor. Por exemplo, eu acho que uma das últimas que eu peguei foi a cabana, né, que eles encontram as armas, é a mesma cabana que ela discute com o Gale em Chamas. Sim. Eu acho que esse foi um dos últimos que eu peguei. Eu falei, caraca, eu tinha perdido esse paralelo aqui. Vamos voltar lá para uniformizar termo. Sim. Então, tipo... Sabe, assim, foi bem legal nesse sentido, porque acho que cada vez que eu li, eu encontrava alguma coisa diferente. Eu ia perguntar pra vocês se vocês acham que tem alguns easter eggs legais que as pessoas possivelmente deixaram passar, assim. Eu lembro que a Paula falou, até anotei aqui, da bebida que o Snow bebe lá no 12, que é a mesma que o Haymitch sim, bebe. é a mesma do Haymitch, O que mais que vocês lembram, assim? É a mesma do Haymitch. A Paula deve ter pego muito mal. Eu lembro desse da cabana. É porque, assim, eu lembro mais dos que eu peguei depois, sabe? Porque quando eu preparei, foi muito rápido. Depois eu fui relendo enquanto estava em revisão. E a própria revisora também, a Vanessa, que já tinha lido a série toda, também pegou algumas coisas. Mas teve esse do lábio do Snow, dessa característica do lábio do Snow, que eu lembro que eu não peguei. E a Vanessa pegou. A bebida do Snow, que é a mesma que o Haymitch bebia, né? Que é a coisa branca lá, esqueci agora o termo certo. Teve também a comida, né, que era a mesma do que a Katniss mais gostava, que era o cordeiro com molho de ameixa. Deixa eu ver o que mais, gente. Tem as músicas, tem negócio né, que a gente falou. As músicas, sim, as músicas. Tem a história dos tordos também, né. Eu acho que esses foram os easter eggs que eu peguei, assim, conseguindo lembrar. Eu lembro também... eu lembro da cabra também, que eu lembro que no início era bode, foi coisa com bode. Aí eu fiquei bode, mas aí no final eu falei, peraí, é a cabra da Prim. Aí eu voltei, em tudo. Mas acho que foi isso, assim, principalmente. E lembra... E essa Suzane ajudou a gente que as músicas, tinham 2 músicas que já estavam nos outros livros, nos agradecimentos, né? Eu, por sorte, tenho o hábito de ler o agradecimento sempre antes de começar a editar os livros, até porque, em geral, nos agradecimentos de autores, alguns autores, eles fazem o favor para os editores de dar algumas explicações. Então, acho que foi isso, assim, principalmente. E aí principalmente, essa ligação, né, da minha teoria particular de Katniss ligada ao bando. Nossa, mas eu adorei essa teoria da Katniss ligada ao bando. Eu também gostei. Obrigada, cara. Eu demorei muito tempo, foi horrível, porque eu tava sozinha nessa. Eu até, e eu lembro que eu tava tão desesperada que eu fiquei contando pra Regiane, mandei várias mensagens pra Regiane pra contar a teoria que a Katniss era ligada ao bando. Porque era a única coisa que eu podia falar. Cara, eu acho que o que me pegou muito mais eu peguei alguns easter eggs, mas eu acho que, pra mim, quando eu tava lendo, a minha primeira percepção foi muito mais ligada à construção da capital e dos jogos, sabe? Então, como eu pensei, sério, o gif do cara colocando tudo, era eu montando toda a questão política da capital. Tipo, eu fiquei olhando várias informações em relação a ideias. Aí eu fui fazendo paralelos das referências da própria Suzane, sabe? Tipo, pensando, caraca, que teórico que ela pegou pra fazer isso? Porque eu sou uma pessoa esquisita. E aí, na verdade, porque eu acho que a Suzane, ela tem
muito forte, que foi o que me fez. A Suzane, ela me fez uma leitura muito melhor. É uma coisa que Jogos Vorazes fez comigo. Me transformou numa leitora muito mais crítica e muito mais atenta. Que eu acho que, sei lá, eu tinha 17 anos quando eu li. Sim, eu também. Tinha 10 16 anos. 17. E, então, pra mim, ela me transformou numa leitora muito mais atenta. E eu lembro especificamente em A Esperança, essa mulher da entrevista, como a gente já discutiu aqui, ela fez um videozinho, eram 3 vídeos sobre A Esperança, que ela falava sobre o livro, ela falava da série, assim, é um dos poucos vídeos que você acha ela falando na internet. E aí ela vai falando sobre as referências que ela usou para criar a série. E uma das diferenças dela para criar os distritos e essa questão toda é Germinal da Emily Zola. Eu fui atrás de tudo isso na época, sabe? Eu li tudo que ela falava que tinha pego para ler. E eu imagino, eu queria muito que ela falasse coisas que ela usou para referenciar e criar essa estrutura e nos apresentar com muito mais atenção essa estrutura da capital e dos distritos em si. Acho que as pessoas falam, ela humaniza as pessoas da capital. A gente tem que estar com, primeiro, a consciência de que essa história ela parte da capital. Apesar dela ser narrada em terceira pessoa, ela não é uma história que ela pode mudar os pontos de vista dela ali se ela quiser, mas ela acompanha o livro inteiro a cabeça do Snow, sabe? E por mais que não seja o Snow narrando, eu acho que o Snow não tem nem sentimento suficiente para narrar uma história. Sim! A opção dela por narrar em terceira pessoa, pra mim, foi um statement, né? Uma declaração ali. Sim, total. Sim. Bem foi uma escolhida. escolha muito bem pensada. Foi. Ela é uma escolha de ausência, sabe? Porque é uma ausência do próprio Snow de analisar tudo. Quando o Snow ele observa as questões, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se pensar, que o Snow ele não observa nada se colocando muito dentro. Ele, antes de entrar nas coisas, antes dele sentir que ele pode se jogar naquilo, que ele pode fazer aquilo, ele olha muito de fora e analisa as opções. Então, essa ele questão não tem uma empatia, né? Ele vê, tipo, como que isso reflete em mim? Né? Sempre essa relação. Então, a gente ter o ponto de vista sempre acompanhando ele e ser acompanhado de fora é um modo de... É como o Snow olha o mundo. Ele não se envolve com o mundo. Ele não precisa desse envolvimento com o mundo. Ele tá sempre, tipo, alheio ao mundo, que o importa é que o mundo me sirva. Sim. Não que eu sirva o mundo, sabe? Ele é uma pessoa que ele acha que ele merece tudo aquilo, que ele já tem tudo aquilo, que aquilo é dele, que ele não aceita, que não é pra misturar, ele é contra a mistura. Então a gente tem muita referência muito direta assim, a questões históricas, tipo nazismo, a gente consegue captar essa ligação direta. Os gregos é uma coisa que... os romanos, desculpa. Os romanos é uma coisa que você pega direto dele, sabe? Óbvio, tá óbvio no título, no nome do país e tal. Mas ela tem essa questão de que eu acho que esse é um dos livros mais legais. E não só esse, mas tipo assim, a série em si é uma das séries mais legais para você explicar como funciona o sistema capitalista para alguém, sabe? Você chegar e sentar e entender, tipo, olha, é assim, por isso que as pessoas fazem isso, aquilo. Porque a gente foca muito, às vezes, a gente tem muito medo dessa questão da humanização. Eu também tenho. É um medo muito grande de você trazer muito essa normalidade, mas existe um estado de normalidade no que eles fazem, que só é questionado a partir do momento que você coloca os contrastes lado a lado. Quando eles pessoas de fora dessa roda, né, que são principalmente os Sejanos, a Lucy Gray e o bando. Eles que servem ali como figuras de embate para... Tanto que quando eles estão falando... A Lucy Gray tá conversando com o Snow e ela fala, aí ele começa a explicar, não, porque sobre a estrutura, né, que ele fala, não, porque eu acho que tem que ter isso, porque senão viraria tudo um caos, e não sei o que lá, e aí ele tá ali construindo um pensamento lógico, você tá indo com ele, e ela fala assim, tá, mas e a sua liberdade? Daí, puf, sabe, eu acho que é muito interessante como a Suzane vai criando isso, que ela vai criando ali aquele encadeamento lógico do Snow de uma cabeça que maquina muito em cima daquele sistema e dentro desse sistema, e aí vem alguém de fora, né, que principalmente no livro os Sejanos e a Lucy Gray, que não são da capital, né, que são os personagens que não são da capital e estão fora desse sistema, né, que estão fora dessa esteira, né, e fala assim, ó, pum, é isso aqui, e às vezes até o Snow dá uma travada.
Que, sabe, eu acho que é muito interessante isso, como ela coloca nos próprios personagens as discussões que ela quer trazer, né? Sim, porque a própria reflexão que ela quer trazer para os leitores. Sim, porque e é importante que aquele... tenha isso, né? O discurso dele precisa ser questionado, precisa ser desafiado o que ele está dizendo, exatamente para mostrar que ela não está concordando com ele, né? Ela está mostrando ele. dele. E para o Snow aquilo é óbvio, e para ele é um direito dele, porque é onde ele... Primeiro que ele é uma pessoa sem sentimentos, e segundo porque é onde ele cresce e é o que fazem ele acreditar. Eu acho que a gente tem uma discussão tão vasta sobre privilégios, e quando a gente vê esse livro, eu acho que ele é muito um debate sobre... O Snow é uma pessoa extremamente privilegiada, em todos os sentidos possíveis dentro daquele universo. Ele tem todo esse privilégio de nome, de todas as questões que cabem em privilégio dentro do universo dessa história. Ele é extremamente privilegiado, e quando ele é confrontado com esse privilégio dele, e ele percebe que existe um erro, a primeira reação dele é, encontrar uma forma de manter o privilégio dele. A primeira reação dos Sejanos, quando ele percebe algo errado, e eles são um contraste muito bom entre um e outro. Sim. A primeira reação do Sejano, quando ele percebe algo errado, é ele tentar encontrar uma forma de mudar esse algo errado. O Snow, por outro lado, ele não quer abrir mão de nada que ele tem. Pelo contrário, ele quer mais e ele quer retomar aquilo que ele perdeu, porque ele acha que ele está no direito daquilo. Então, assim, você consegue, a partir disso, traçar um caminho tão grande de várias questões sobre a construção do país, quem são essas pessoas. Eu acho que eu comentei, foi com você mesmo, Rob, que a gente pensou, porque não tinha muita gente com quem comentar. Mas, assim, quando a gente começa a pensar em vários apagamentos que acontecem na história de identidade e questões e tal, tudo ali trabalha para você, pro Snow, eu estou dentro da capital, o resto que se exploda. Eu preciso que essa estrutura funcione para mim. O que não funciona, tanto faz. Sim. Ele vai trabalhando, e quando você compara os livros, você percebe que ele passou a vida política dele trabalhando para essa estrutura funcionar para ele. Sim. Tudo que incomodava ele foi mudando. E quando a Katniss chega, ela lembra todas essas coisas que ele odiava e que ele odeia. E começa a tacar fogo nas coisas. Exatamente. Deve ser uma coisa... Nossa, devia ser lindo olhar para Snow nesse momento. E eu acho muito interessante, porque a Suzanne, numa entrevista que o David deu, né, ele fala que a ideia era que a Suzanne queria discutir como a natureza humana e as decisões pessoais transformavam esses sistemas, né? E eu acho que é meio isso, assim, o Snow toma várias decisões em favor só dele, assim. Só ele que se beneficia com aquilo ali, sabe? E a gente vai vendo como as decisões que ele tomou por causa dele mesmo, 64 anos antes, fizeram o Panem ser o que é quando a Katniss quando a gente vai começar a conhecer a história da Katniss. Então eu acho que é isso. O Snow é uma pessoa extremamente tão autocentrada que ele foi tomando decisões para ele que foi transformando um contexto até cultural de um país, até chegar no momento que a gente conhece mais a fundo com a Katniss, que ele normalizou ou pelo menos não normalizou, mas estruturou uma série de coisas, uma série de pensamentos ali nos cidadãos da capital, dos distritos, que se perpetuou por quase, sei lá, tudo bem, um pouco menos, mas quase um século, né? Sim, se a gente for pensar. Então, eu achei muito interessante essa investigação. E acho que essa investigação ela propõe até nas próprias epígrafes gigantescas que ela botou. Eu acho que ali ela já meio que diz a que veio, né? Eu acho que é muito interessante que ela, pra mim, só mostra o controle que ela tem sobre o que ela escreve, como ela quer fazer e o que ela quer fazer. Foi uma coisa muito curiosa essa das epígrafes, que eu fiquei tipo, uau, quantas epígrafes, e elas são enormes. Mas eu ouvi o audiolivro, né? Quando eu fui escutando as epígrafes, eu falei, caraca, o que é? Porque eu senti, assim, que ela tinha algo ali a me dizer já antes dela me dizer. E quando foi chegando, depois você parar e pensar, refletir sobre, fazer um paralelo entre o que ela coloca antes do livro mesmo começar, quem ela escolhe referenciar,
Quem a Suzane escolhe referenciar nas obras dela é algo muito interessante. Com certeza. Como ela usa essas referências que ela tem de mundo e como ela transporta para o leitor. Volta naquela coisa, ela me fez uma leitura muito melhor, porque ela transporta as referências dela de uma forma muito natural, em certos momentos óbvia, mas existe uma obviedade, em cima dessa obviedade existem escondidas camadas muito mais delicadas e dá para você fazer discussões assim por horas, porque você pode pegar um personagem desse livro, sei lá, a gente pode escolher para falar aqui da Aracne, e a gente sentar e falar da Aracne, falar 5 horas da Aracne, e você não tirou tudo que a Aracne tem pra te falar, sabe? A Aracne é um personagem muito bom, né? Sim. Muito bom. Eu lembro que eu tava na editora, e quando rola a cena do zoológico, eu falei assim, eu fiz assim, falei, primeira cabeça rolou, graças a Deus. Gente, e a imagem disso, né? Eles estarem num zoológico. Tipo, isso é uma imagem muito forte. Eu acho que a Suzane, nessa cena específica, ela foi construindo crescendo que você vai ficando com ódio daquela garota, que você fala assim, pelo amor de Deus, não é possível, que nada vai acontecer com ela, que ela vai ficar zombando da fome assim. E aí quando pega e corta a garganta, eu falei, cara, é isso, sabe? Tipo, foi como leitora, assim, que é meio estranho, né? Quando a gente trabalha, você vai indo linha a linha. Mas aí tem umas horas que eu dava um sal, depois voltava. Assim, foi numa dessas, assim, eu dei uma caída, eu falei assim, é isso, sabe? Finalmente! Ela me deu tudo que eu precisava pra fechar essa cena, sabe? Fiquei muito feliz dessa cena. Foi um fanservice, assim, que eu nem sei se ela queria fazer esse fanservice, mas ela fez. Aquele meme do morre, praga! Exatamente. Exatamente. E, assim, nossa, ela foi construindo um ódio. Ela faz uma crescente dessa personagem que é muito interessante, porque a princípio você acha que esse personagem não vai te importar em momento nenhum. E ela só tá ali, na verdade, para demonstrar uma faceta muito grande da capital, de que é esse o deboche com a fome, o desprezo, vidas menores, que a gente já tem pelo Snow, mas assim, você vai pensar, isso é algo muito específico. Você pode chegar a pensar que isso é algo muito específico do Snow e que não atinge outras pessoas. Você vê, cara, isso é uma cultura enraizada neles. Quem foge dessa norma ou é sugado pelo sistema ou se acaba sucumbindo e vai fazer aquilo. Enfim. Sim, até a própria Liz Strata, né? Você vê que ela tem ali um resquício de humanidade, mas tá ali na roda também. Sim. Pois é, tipo, ou você tá aqui ou você é simplesmente descartado pela gente. E essa questão do descarte é algo que fica muito claro quando o tipo de descarte que o Snow sofre quando ele vai a primeira impressão que você tem do descarte, sabe? Quando ele chega no Distrito 12. Você percebe muito que é tipo assim, nós usamos não é só com as pessoas dos distritos, são as pessoas dos distritos que são as mais afetadas, são as pessoas dos distritos que sofrem, elas estão ali a serviço da capital, mas todos os cidadãos desse lugar, elas estão a serviço do poder. A partir do momento que você não serve mais, você traga a nossa estrutura de algum jeito, você é inútil. Você não tem uma função, você não tem uma função financeira, você não tem uma função social, não me interessa mais. O que eu vou fazer com você? Eu vou descartar você. Todos eles viram peças de jogo, sabe? Sim. E aí a mudança que o Snow tenta trazer dele mesmo é tipo, ele tem aquela mesma coisa de que ele sabe muito, ele entende. Eu acho que ele tem plena consciência de que ele é uma peça ali. Então ele quer virar o tabuleiro e ele dominar o jogo, já que tipo, sou eu, todo mundo é uma peça, então eu vou controlar essas peças, eu não quero ser um controle, sabe? E existe uma diferença muito grande quando a gente pensa nisso no Pita, por exemplo, porque o Pita fala que ele não quer ser uma peça nos jogos. Como o Pita escolhe não ser uma peça nesse jogo de poder todo, de balanço? O Pita, ele vai lá e ele tenta e fracassa, porque, coitado, vão lá e ferram ele, fazer a coisa que ele menos queria que acontecesse com ele. Ele vai lá e tenta ser o mais genuíno possível a quem ele é. Acho que é não perder essa humanidade, né? Não perde a essência. Mas o Snow, a essência dele é ser manipulador. Então ele pensa assim, como eu posso me beneficiar disso o máximo possível? Como eu posso fazer
como eu posso dar as cartas em vez de ser uma carta que vai ser na mesa, sabe? Ele quer dar as cartas e ele consegue dar as cartas até que a gente destrói tudo pra ele. Mas ele vai lá e ele encontra um caminho para dar as cartas. E essa é uma metáfora de jogo que agora é que ocorreu na minha cabeça, mas que é isso. Os livros continuam sendo a respeito de jogar, e jogar dentro e fora do tabuleiro. O Snow, ele sempre joga, todos eles ali jogam. O jogo, ele não acontece, assim como a fome não acontece só dentro da arena, que você deixar as pessoas com fome dentro da arena é parte do jogo, e você dá comida para outros e tal, é parte do jogo também, mas ele consegue trazer umas coisas assim que quando você para um pouquinho para pensar, pera aqui, ali existe todo... Vocês estão aqui funcionando por uma engrenagem muito maior que você mesmo. É para manter esse sistema funcionando. A partir do momento que você não é útil para o sistema, você não é útil para nós. E isso tudo é transformado de uma forma meio de jogo. A Arachne, ela morre porque ela é burra nesse sentido. Tipo, sabe, ela se deixa abraçar pelo próprio ego, pela própria autoconfiança. Sim. E isso acaba levando ela à morte naquele momento ali. Se ela tivesse um pouco mais de segurança, se ela não confiasse tanto nela mesma, nessa autoconfiança, tanto nesse deboche, ela não teria tido aquele tipo de morte. Sim, ela não estaria onde ela estava, sabe? E aí a gente vê também outras questões, tipo, o quanto essas pessoas da capital, sei lá, elas acabam ficando tão autoconfiantes, e isso é uma coisa de vigília que o próprio Snow, ele tenta, porque foi a autoconfiança que, teoricamente, fez o 13 eclodir a guerra. É a autoconfiança que ele percebe que faz as famílias conseguirem se locomover, ter alguma ascensão cultural. Vocês estão confiando demais no seu sistema para deixar um cara desses dominar armamento. Vocês estão confiando demais em vocês mesmos. Vocês estão confiando demais que essas pessoas estão amedrontadas e preocupadas o suficiente com os jogos. E elas não estão vendo, elas vão esquecer. Vocês estão confiando demais que isso vai continuar. E as pessoas estão começando a se importar com essa gente que não era para se importar. E o Snow, ele tá muito preocupado. Ele olha muito para isso. Assim, tipo, olha, a gente não pode deixar isso... É uma ameaça, né? Pra Sim, ele tá em constante estado de alerta, porque aquela estrutura é a estrutura que ele quer manter, porque beneficia ele. E aí, enfim, olha pra vida real e começa a pensar. Menina, a gente já deu aqui quase 2 horas, mas vou perguntar... Mike lute para editar. Que acho importante, né, já que, como eu falei, a gente fala com muito amor, mas a gente também é crítico às coisas que a gente ama. Tem alguma coisa que vocês não gostaram dessa história, assim, que vocês acham que podia ser diferente, ou que quando vocês estavam lendo vocês ficaram meio... Como eu falei do romance, que quando eu tava lendo eu fiquei meio... mas eu achei que no final fez todo sentido. Mas uma coisa que eu não... acho que eu não senti tanto, porque eu tava ouvindo um audiobook em 24 horas, basicamente, que eu comecei a ouvir e já terminei. Você fez aí uma tour, hein? Eu acompanhei. Uma maratona. E eu ficava tipo, ai meu Deus, eu preciso correr, porque a mãe tá muito na frente, eu tenho que terminar, porque eu preciso comentar. Não, e eu amo que, assim, todos os meus amigos começaram antes de mim, e eu terminei antes de todo mundo, assim. Eu falei, não, eu vou terminar e só preciso continuar. Mas, enfim. Mas eu percebi que, assim, eu acho que ele tem uma mudança de ritmo ali no meio, que eu acho que eu não senti tanto porque eu li muito rápido, né? Se eu estivesse lendo no meu ritmo normal, que às vezes eu demoro, sei lá, 1 semana para ler um livro, 4 dias para ler um livro, esse livro talvez demorasse isso, eu acho que talvez, principalmente o momento em que ele sai da capital e vai para o Distrito 12, eu acho que tem uma quebra aí no ritmo, né? Eu acho que muda tanto. E eu acho que isso também deve ter afetado as pessoas que não estavam esperando por isso, né? Estavam esperando uma coisa mais arena, ação, papapá. Iris, você teve alguma coisa assim quando você estava lendo? O que você achou? Eu senti muito essa mudança de ritmo. Porque eu li num ritmo bem mais devagar, né? Eu li no ritmo normal, eu botei na velocidade 1, tá? Eu estava em 1.8, minha leitura. Eu senti muita mudança de ritmo, que eu acho que quando começa a terceira parte, de princípio, eu fiquei tipo...
por que você fez isso, sabe? E eu acho que vem muito de um costume do que ela tinha entregado nos outros livros dela também. Sim. O terceiro ato ser aquela coisa, o terceiro ato é muito mais agitado. E aqui é completamente o contrário. Os 2 primeiros atos são muito rápidos. O primeiro ato é assim. O primeiro ato, pra mim, é o mais veloz. E ela vai, aos poucos, diminuindo o ritmo. O segundo ato, você já tem um pouco de... Ele vai climatizando, mas o terceiro, ele é muito mais cabeça deles do que... Sim. Ela muda o cenário em relação ao ritmo, eu vi que muita gente falou do ritmo, mas assim, não me incomoda, pessoalmente. Eu acho que me incomodaria esse ritmo, essa mudança de ritmo, se ela não tivesse divisão em partes. Eu acho que quando ela decide dividir em partes, mesmo que os primeiros 2/3 tenham um ritmo um pouco mais acelerado e o terceiro, não me incomodou, assim, eu até me surpreendi quando eu vi as pessoas falando disso, porque, não sei também se é porque eu estava trabalhando muito rápido, e o mesmo esquema da Mai, e não tive essa coisa de degustar a história, digamos assim, né, eu estava realmente em outra dinâmica, mas não me incomodou tanto por causa da mudança de partes. Eu acho que para mim ficou meio... Se fosse um livro corrido, se ela não tivesse essa divisão, eu acho que eu ia sentir. Porque tava vindo um embalo e depois deu uma mudada bem clara, tanto que todo mundo tá falando disso. Mas eu não acho que tenha sido desproposital. Eu acho que, inclusive, ela fez aquele corte e colocou a parte 3 ali por um motivo. Então não me incomodou tanto. E eu até tava falando que perguntaram numa live se podia ser mais de um... Se eu achava que podiam ser 2 filmes. Eu falei que sim, porque eu achava que eles podiam ter sido 2 livros, né? Só. Então, também acho que bem... É um livrão. Então, eu acho também que isso foi bem, bem bacana. Assim, eu não me incomodei porque eu vi isso, assim, sabe? Que foi uma abertura de partes e ela fez uma escolha ali. Ela e provavelmente o editor dela fizeram uma escolha consciente de quebrar a parte ali pra dar essa mudança de ritmo. Eu acho que tudo que ela faz, ela sempre tá, tipo, muito ciente. Igual, por exemplo, eu não sou tão... Meu favorito é Em Chamas, e o que eu gosto menos é A Esperança. Todas as minhas críticas à Esperança, geralmente são, tipo, eu não concordo com esse caminho político que ela tomou aqui. Mas quando você olha, você entende muito bem por que ela fez aquela decisão. Aí vai de você gostar daquela decisão ou não, mas ela não é em vão. Isso é uma coisa que eu acho, né? Não é que não tenha sentido, ou que não tenha sido pensada. Isso, tipo assim, por exemplo, romance. Eu, em si, por mim, Suzane Collins nunca escreveu romance propositalmente. Todos os romances não propositais dela são muito melhores do que os romances propositais. Mas esses romances, eles têm uma função sempre narrativa muito clara, muito bem definida. Sim. Nesse livro, a gente tem isso muito claro e muito bem definido. Tipo, você sabe por que ela tá fazendo aquilo e quais são as escolhas que levam ela a fazer aquilo. 100% escolha. Foi uma escolha narrativa que ela tomou pra levar até determinado ponto. Eu, Iris, acho que ela poderia tomar a mesma escolha seguindo um outro caminho. Tipo assim, se ela, em vez de fazer um romance, se ela desenvolvesse outro tipo de relação ali entre a Lucy e o Snow, ela poderia chegar ao mesmo resultado? Provavelmente. Ela poderia chegar naquele resultado por um outro caminho. Só que foi uma decisão ciente dela de fazer aquilo, e eu acho que é uma decisão até que vem de muito de como as pessoas vão enxergar aquilo, sabe? Eu acho que a Suzane tem muito isso. Eu sinto isso muito em A Esperança, e eu senti muito isso nesse livro, que é dela ter se incomodado com alguns rumos que as pessoas acabaram... alguns lugares que as pessoas acabaram jogando holofote no livro. Gostou muito da violência, gostou muito dessa coisa, e, tipo, não era isso que eu tinha muito em mente, então eu vou te guiar para um outro caminho para você questionar isso aqui, essa minha decisão. Eu acho que esse é um outro caminho também que ela faz. Tipo, vou questionar para vocês, vou jogar aqui para vocês e vamos ver o que vocês acham sobre eu trabalhar com um romance num negócio desse aqui. O que vocês esperam que aconteça nesse romance? E ela vai te fazendo se incomodar, e eu acho que não é também de graça que outros personagens parecem muito atraídos pelo Snow e que outras coisas parecem muito subliminares, assim, você fica tipo, opa, pera aqui, não sei, não é gratuito, eu sinto, isso não é gratuito. Eu gostaria que fosse de outra forma? Gostaria, assim como eu gostaria que a Katniss tivesse ninguém. Tipo, a Katniss com ninguém, mas uma decisão dela, eu acho que funciona. Você pode questionar, eu questionei, eu falo, tipo, será que eu ia gostar?
eu acho que, será que isso pra mim seria curioso, porque eu gostaria de ver ela testar outras fórmulas aqui? Sim, eu gostaria de ter visto ela arriscar outros tipos de relação ali que também trabalhassem confiança. Queria ter visto isso como leitora, que não fosse essa forma. Mas ela não entrega um óbvio, sabe? Ela consegue fazer uma quebrada ali. E realmente a parte 3, eu senti que ela foi. Eu lembro que quando eu cheguei na parte 3, eu fiquei tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? Eu não tô entendendo por que eu tô aqui. Mas ela mesma te responde, né? Isso que eu acho legal. Ela mesma te responde. Aí quando eu fui lendo, a minha primeira reação, como tipo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco ela me deu a resposta. Eu falei, ok, faz todo sentido por que eu tô aqui. Mas é isso, é você tipo, questionar as escolhas dela. A atmosfera das partes é muito diferente. Sim, a atmosfera da primeira parte é uma, da segunda é outra, e da terceira nem se fala, sabe? É uma outra história. É como se você tivesse passado assim, por 3 universos ali em um só. Mas é isso, tipo, não necessariamente seria um caminho que eu esperaria que ela tomasse, que eu teria gostado que ela tomasse outras. Eu queria ter visto um outro tipo de caminho ali, mas ela me entregou esse caminho, eu sei, é esse caminho que ela queria fazer, e eu acho que ela fez muito bem o que ela queria fazer, sim, sabe? fez sentido, né? Fez sentido. Tipo, você tem toda a questão de, tipo, concordo, não concordo, eu acho que talvez outra formação para isso teria funcionado também, teria sido mais curioso, mais interessante, eu acho, assim, nesse aspecto do romance especificamente, é algo que eu fico pensando. A partir de 3 que ele vai pro 12, a princípio eu fiquei tipo, cara, eu acho que isso é inútil, mas quando eu fui chegando, eu falei, não é não. Aí eu não mudaria nada, sabe? Sim, e tudo amarra com a jornada que ele passou no livro e com o que a gente vai ver depois também. Sim, na trilogia, né? Então... é como se ela pegasse ali um imã e grudasse as duas histórias, sabe? Aquilo ali, pra mim, é uma conexão muito mais forte do que ela já tinha dado pistas ali, mas sem aquela parte você não teria uma conexão tão íntima entre o Distrito 12, o livro do o Cantiga e a trilogia. Mas o romance, eu gostaria de ter visto ela fazer ter tido um outro caminho para ela, sabe? Assim, me deixa curioso a questão de química que o Snow tem com personagens e tal. Eu acho que queria ter visto ela brincar de outro jeito. Mas isso é uma coisa que eu acho que não é só um problema meu com Cantigas, é um problema meu com a trilogia também, que eu gostaria de ver, que eu sinto às vezes que ela teria uma liberdade como autora, que ela em algum momento resolver assim, eu não quero trabalhar romance aqui. Ninguém vai ter romance aqui, eu vou dar um outro caminho para essa história. Eu tenho muita curiosidade, eu como leitora dela se livrar dessa necessidade em algum ponto. Eu sempre falo isso, tipo assim, se ela se livrar dessa necessidade em algum ponto, eu queria muito saber o que ela faria com isso, como ela conduziria uma história. É diferente, sei lá, eu ver Gregor, que é a outra série dela, que é uma série, é um middle grade, sabe? É uma outra vibe, mas eu queria ver ela escrevendo um YA e que ela se livrasse disso pra ver por quais caminhos ela ia seguir, porque eu acho que ela tem uns caminhos muito interessantes que a mente dela teria, porque a mente dela não é certa. Eu lembro até que eu fiquei com medo quando apareceu o vídeo dela lendo um capítulo, que ela tava muito sorridente. O que tá acontecendo, Suzane? Estão te segurando em algum lugar. Eu tava literalmente comprando o meu audiolivro e vendo o vídeo. Ao mesmo tempo, eu fiquei tipo assim, eu não tô gostando dela sorrindo demais. Alguma coisa errada. Ela não sorria. Queria que vocês falassem, assim, quais foram os momentos favoritos de vocês na leitura. Vou começar falando aqui dos meus. Como eu falei, eu amo a parte da cabana, em que a gente vê a virada dessa consciência do Snow, que estava sempre ali, mas a gente tem aquela confirmação desse pensamento dele, ele falar, que mané romance o quê? Ela é só uma testemunha dos meus crimes, se eu acabar com ela... eu acho que é a forma mais clara de mostrar que o Snow é, né? Eu achei, tipo, genial. Eu lembro que eu berrei, assim, fiquei... E a outra foi, eu acho que a cena final, que eu acho que é aquele... como deveria terminar, né? Uma história de início de vilão, que é ele tomando a bebida, né? Pro cara lá se envenenar.
que aí depois a gente vê depois. Eu fiquei tipo, uau, icônico. Porque termina assim muito forte. Assim, você vê tipo, caralho, Snow, sabe? Enfim, então eu queria saber pra vocês quais foram os momentos de vocês mais berros enquanto vocês estavam lendo. Ai, de pensar. Bem, eu gostei muito da primeira aparição da Lucy Gray, na colheita. Esse é, pra mim, um ponto de destaque. 2, eu gostei muito da morte da Aracne no zoológico. Como eu falei, foi sentimentos fortes. Gostei muito. Foi tipo, morre, diaba! Fui contemplada ali, eu gosto também muito da cena final, mas eu também gosto, e aí eu não sei explicar porquê, gente. Eu gosto muito da entrada do Billy Talbot na história. Eu gosto muito do personagem dele, eu gosto do nome do personagem dele, eu gosto da dinâmica do bando de proteção. Eu gosto que tem uma hora que ele chega e a Maldiver fala: sai pra lá, Billy Talbot, ninguém quer você aqui. Eu gosto muito dessa cena, porque ele entra ali como uma peça pra desestabilizar o Snow. Sim, então, total. Eu gosto muito da chegada dele. Eu acho que aquela cena que termina, né? Acho que a segunda parte? Não. Que termina um capítulo, talvez, com ele chegando no prego. Eu gosto muito daquela cena, porque eu falei assim, peraí. Porque ele que começa dando umas pistas assim, Lucy Gray não é tão bobinha assim, você vai se surpreender com ela, você ainda vai ver. Eu gosto muito também. Eu gosto muito, pra mim, que eu fiquei, uau, foi a primeira aparição da Lucy Gray. E uma coisa curiosa é que eu tinha total esquecido, que pra mim, eu jurava, eu achava que a Lucy Gray ia morrer, porque eu tinha esquecido que existiu mais de um vencedor no Distrito 12. Porque... Eu voltei pra olhar isso também, quando eu tava trabalhando no livro. Eu falei, mas não era só o Haymitch? Aí eu dei busca. Eu comecei a falei, gente, será que isso tem erro de continuação? Aí eu dei busca. Tipo, eu falei, Eu falei, cara, isso é erro de continuidade. E eu gosto de como ela faz desaparecer, tipo, que o Snow, ele fala, tipo assim, não, depois ninguém vai lembrar dela. Sim. E realmente, quando você volta lá pro livro, quando fala sobre o Haymitch, a vitória do Haymitch, é tipo, teve uma pessoa que ganhou, mas ninguém lembra. Então, assim, é tão ignorado, é como se nunca tivesse existido. A existência dela apaga. Como você apaga uma pessoa tão incrível como a Lucy Gray, sabe? A primeira aparição dela, eu fiquei tipo, cara, essa menina vai dar um pesadelo muito grande pro Snow. Quando ela aparece, eu falo, caraca, que incrível. E ao mesmo tempo eu fiquei, o que vai acontecer com essa garota? Porque eu achava que ela ia morrer. Eu tinha certeza que ela ia morrer. Sim, eu também achava que ela ia morrer. Eu falei, calma aí, ela não vai morrer? Cadê? Ela não morreu até agora. Como assim? Ela ganhou os jogos? No meio dos jogos, eu falei assim, eu já comecei a me despedir dela quando eu conheci ela. Aí no meio dos jogos eu falei assim, peraí, ela não vai morrer? Aí eu voltei pro primeiro livro, eu tinha acabado de ler, eu tinha me esquecido já da existência dela. Aí eu voltei pro primeiro livro e falei, teve mais de um vencedor, ela vai ganhar, essa história do primeiro vencedor do 12, eu não acredito que eu esqueci. Mas aí você falou, não faz total sentido, realmente, ele apagou ela da história. Ele apagou ela da história. E eu gosto muito de como ela aparece. Porque quando ela aparece, a minha percepção foi tipo, caraca, essa menina vai morrer. Mas eu acho que ela vai ter muito trabalho até morrer. Eu tô muito interessada. E realmente, ela deu muito trabalho até morrer. Mas não do jeito que eu esperava. Sim. E isso foi muito bom. Eu acho excepcional. Eu gosto de como depois ele no 12, como ela sobe no palco também. Já no 12, pós-jogos, sabe? Eu acho que todos os momentos que a Lucy Gray está no palco, eu fiquei tão envolvida que eu consegui entender 100% porque ela atraiu a capital, os cidadãos da capital, e eu consegui entender 100% de onde vem a ideia do Snow de deixar aquilo um espetáculo. De onde vem os idealizadores transformarem tudo aquilo que até então não era, né? Era um espetáculo, mas não era um espetáculo preocupado com estética, era um espetáculo preocupado com violência. Quando eles juntam as duas coisas, de preocupar, de tornar aquilo atrativo... glamorizar a violência, né? Transformar em glamour, transformar em show, mostrar talento, mostrar beleza, mostrar maquiagem, beleza. Tudo isso é uma coisa que quem traz para os jogos, querendo ou não, é a Lucy Gray. Sim. Tipo, quem traz essa parte dos jogos, que é o jogo que vira um espetáculo, no sentido de glamour, de carisma, é ela, sabe? De certa forma, é a transformação dela. Os patrocinadores dão certo por causa dela.
Então, pra mim, tipo assim, ela é uma personagem que ela, em muitos momentos, ela brilha muito. Em outros, pra mim, eu acho que ela podia brilhar mais. Mas eu acho que é uma personagem que toda aparição, assim, que ela propõe a mostrar quem ela é, propõe a mostrar o lado artístico dela, é uma coisa que é muito bonito, e é especificamente bonito e curioso e em vários sentidos, assim, intrigante, como ela consegue fazer a arte no meio daquele espetáculo de horror. Sim. Porque o Panem que a gente conhece ali é muito pior que o Panem que a gente conhece depois. Ela tá muito mais destruída. E ela mantém viva essa beleza dela, essa arte, esse carisma, esse charme. Ela arruma uma forma de entreter as pessoas, sabe? Eu acho, pra mim, são alguns pontos altos. Ela e o Sejanus são, tipo, os amores do meu coração. Assim, as cenas deles, eu acho que, tipo assim, sei lá, sabe? Mas eu acho que essas aparições da Lucy Gray em pontos específicos, o antes e o depois dela, são pontos altos pra mim. E outros pontos altos são sempre, não são cenas específicas, mas são discussões que vão surgindo entre uma camada e outra, que vão te levando a fazer um estalo sobre a construção do que a gente vai conhecer lá na frente. Para mim, isso é o grande atrativo do livro, o que me fez ficar apaixonada pela história, que me fez gostar muito mais da história e, tipo, entender o universo, gostar muito da Suzane como autora e tal. Para mim, o meu ponto alto é esse, tipo, não é uma cena em específico, mas são todos os pequenos detalhes, o trabalho dessas construções para fazer o livro chegar lá, sabe? Para mostrar o universo como ela pensou em pequenezas que a gente, sei lá, meu cérebro não consegue fazer aquele malabarismo todo. Assim, eu lembro que quando eu tava trabalhando, para mim era como se ela tivesse, assim, esse mundo uma marionete, sabe? Tipo, é muito estranho. Assim, até mesmo eu que trabalho com livro, é muito estranho quando você percebe o tanto do domínio que um autor tem sobre o mundo. E ela, parece que ela tem tudo assim, ela vai mexendo com os dedos, assim, na engrenagem. Eu acho, assim, que... fazendo só um parênteses absurdo, assim, pra mim é o mesmo tipo de controle que a Helena Ferrante tem dos personagens dela. Né? Essa coisa de que é como se a história toda existisse e ela fosse focando, botando o holofote numa parte. Aspectos. Você chega você até esquece que aquilo é ficção, né? Porque tem uns momentos que ela traz ali, as coisas que me deixavam tão fascinadas como leitora, era tipo assim, a sensação que eu tinha é de que ela sabia exatamente qualquer detalhe sobre o mundo dela. Que alguém chegava e ia me perguntar assim, se você chegar pra ela e falar assim, então o que aconteceu em Panem no ano tal, com um fulano no distrito 1? Ela ia te dizer a história dele inteira, porque ela sabia, sabe? É como se ela fosse uma viajante no tempo, tivesse entrar dentro daquele universo ali, recolher todas as informações. Então, isso aqui, ele me traz de volta, inclusive, para a sua primeira pergunta, mãe. Tipo, eu vou fechar voltando para a primeira, que é aquela coisa de como eu fiquei sabendo, como é que foi a minha reação. De certa forma, a minha primeira reação foi o que ela cumpriu no final. Que foi, tipo, eu falei, a primeira, antes dos nós, tipo, eu confio porque ela sabe qualquer coisa que acontece nesse mundo, eu tenho certeza. Eu nunca vi alguém ter um controle tão absurdo, em um IA de distopia, ter um controle tão absurdo do seu próprio universo. Quando chega o final, quando eu termino de ler, quando eu olho pra isso, eu falo, caraca, realmente. É isso mesmo. É isso mesmo, eu estava certa. Eu estava certa o tempo inteiro. Ela sabe muito bem o que tá fazendo, isso é fascinante. Gente, vou encerrar então. Tá bom. Meninas, muito obrigada por conversarem comigo. Foi muito legal. Obrigada por virem falar comigo também. Muito legal. Ai, que bom! Assim que eu terminei de ler, a Paula... ele é libertador. Pois é, a Paula me mandou DM falando, eu falei, ai, que legal, posso conversar. Não, eu tava desesperada. Eu falei a Paula assim, quando eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que conversar comigo. E ninguém vinha conversar comigo. Daí eu tinha que ficar chamando as pessoas dele. Tipo, alguém me conversar comigo, você terminou? Eu vi que você terminou, você quer comentar alguma coisa, quer conversar sobre isso? A Paula deve ter jogado na busca, assim, The Ballad of Songbirds and Snakes. Aí ela ia vendo quem tinha terminado. Oi, tudo bom? Vamos conversar. Gente, bem isso, eu tava desesperada. Ai, tadinha.
eu li e eu ficava tipo assim, vou falar com a Paula. Aí eu falei, mas e se eu falar com a Paula? E a gente se confundir do parte que eu tá e eu levar um spoiler. Tadinha. Tadinha da Paula. A Paula sofreu com esse livro. Eu tô até temática. Gente. Pois é, é muito bom. Eu gosto muito porque, sei lá, eu leio, mas eu gosto muito de trocar com as pessoas, sabe? De ver o que elas viram e eu não vi, porque às vezes deixo passar, sabe? Uma interpretação diferente, putz, eu interpretei muito assim, mas, não, eu vi de outro jeito. Eu acho que isso enriquece muito a nossa experiência, né? Trocando, Sim. Assim. Eu fui ler, o que eu fiz quando eu acabei de ler foi que eu fui ler resenha. Foi que eu não faço com livro nenhum, eu detesto ler resenha dos outros, sabe? Mas assim, como é um livro que tem muita teoria, muita coisa que você pode tirar dele, eu fui atrás do que as pessoas estavam falando. Aí de vez em quando eu ficava assim, você é um idiota, você não sabe ler. Você não entendeu nada! Mas tinha outros momentos que eu ficava tipo, uau, minha cabeça abriu aqui. Eu não concordo, mas acho interessante. Sim. Eu lembro que eu vi uma resenha, acho que foi lá de fora, falando que eu não gostei que a Suzane deixou ele muito meloso, não sei o quê. Falei, gente, você tem que, vocês estão dormindo no ponto com a ironia dessa mulher. Ela tá, tipo, debochando a cara dele na narração. Sim. Nossa, ela debocha dele muito abertamente debochando do mimimi dele, sabe? Ela tá, obviamente, falando que aquilo ali é uma palhaçada, tipo, nas entrelinhas da narração dela, sabe? Sim. É muito bom. E eu acho que esse é um problema que tem, sabe? Porque ela tem muito isso de entrelinha, que às vezes o pessoal não capta. E eu fico tipo, você é muito sutil em determinados aspectos. Tipo, ela é muito brutal em outros, tipo, muito direta. Ela não se importa de jogar umas referências muito claras, muito óbvias, mas ao mesmo tempo ela tem uma camada ali de sutileza, de ironia na narração, que eu acho sensacional. Sim, é muito bom. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso esse papo. Agradeço de coração. E bom descanso para você. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.